Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou o Maicon Pira e esse é o final de Expediente Cast. Estou aqui com o nosso ex-queridinho, ex-gordinho, ex-gostosinho, o cara mais sensual de Florianópolis, Machado. Opa, tudo bem, Maicon? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos novamente. Eu sou ex de tudo agora. Espero que eu não seja um ex-marido, senão daí eu vou me foder, tá ligado? Eu falo que uma das coisas que eu não quero é pagar pensão, então eu não vou me separar. Já fique Nunca, claro. né? Quem quiser me seduzir, pode seduzir, mas eu não vou me separar. Fique registrado isso, tá bom? Não vou, nunca vai acontecer. Pensão, nunca. Não quero ser preso, né? A única coisa que prende hoje é pensão, Maicon. É a única coisa que vai preso. E aí, vamos começar hoje uma brincadeira? Vamos falar do nosso patrocinador primeiro? Vamos falar do nosso patrocinador. Machadão. Quem vem primeiro aí? Cara, quem tá precisando de trocar o celular hoje, a melhor loja de Florianópolis, Clube Apple SC. Lá ele tem os melhores produtos, os melhores descontos. Nós estamos com um cupom especial para eles aí. Fala, Machado, qual que é o desconto? Cupom de R$100. Quem mencionar lá o final do Expediente Cast vai ganhar R$100 de desconto no Clube Apple. Pô, vocês podem ver que eu já tô aqui, né? Já iPhone, garantiu dele. iPad, todo mundo aqui, na verdade, todo mundo na sala aqui praticamente tem iPhone, viu? Todo mundo gosta da maçãzinha. Todo mundo lá praticamente vai comprar ou comprou, e se não comprou, vai recomprar com a Apple SC. E eles aceitam o teu celular na troca. Aceita celular na troca, fazem qualquer negócio. Beleza, fechou, pessoal? Clube Apple SC. Qual que é o próximo? Aí sabe que eu tô com uma dor aqui, Maicon? Tá estressadinho, né? Nossa, eu tô estressado. Tá cansado? Nossa, dor de cabeça. Dia a dia judiou de ti. Nossa, tudo. Fibromialgia, dorpatia, tudo quanto é dor no corpo. Faz ventosa lá e tudo. Faço ventosa. É spa, cara. Qual que é o spa? Spa Life. Spa Life? Spa Life, parceiro do Final do Expediente. E nós estamos com uma campanha bem interessante aí. Qual que é? Sabe quanto o Spa Life, pessoal, tá dando de desconto para quem mencionar o Final do Expediente Cash? 25% de Meu desconto. Deus do céu. Então você tá com dor, não passa trabalho. Não passa trabalho. Você tá estressado, quer relaxar. Hoje em dia a gente tá estressado todo dia. É com a mulher, é com os filhos, é com o cachorro e com o trabalho. Então vai aonde? Vai no Mike? Spa Life. Porra, no Spa Life, 25% de desconto quem mencionar o Final do Expediente Cash. Fechou. Beleza, pessoal? Fechou. E também, né, não podemos deixar de citar o nosso parceiro, grande parceiro aí, Imóveis de Construtora. Tá precisando comprar um imóvel, tá precisando, a família cresceu, tu quer comprar um imóvel novo, tá vindo pro filho estudar na faculdade, quer comprar um imóvel para não pagar aluguel, procura Imóveis de Construtora. Pessoal, não fica no aluguel. Compre imóvel com eles que, ó, tem todas as consultoras. Beleza? Beleza. E aí, Machadão? Quem que a gente trouxe? Cara, normalmente eu fico assim, ó, com o coração sempre assim, quando vem pessoas assim, cara, mulheres de sucesso. Mulheres de sucesso. Diretamente de Dubai, cara. Nossa, velho. Acabou com o orçamento do podcast. Teve que vir de Dubai, mano. Meu Deus. Quem que a gente trouxe, Mike? Quem? Roseli. Roseli Brange, pessoal! Da Brange Empreendimentos. Roseli, seja muito bem-vinda. Mas é Roseli ou Roseli? É Roseli. Por quê? Sabe por que, Roseli? Porque fica gravado na tua mente, rapaz. Isso mesmo. Seja bem-vinda, Roseli. Seja bem-vinda ao Final do Expediente Cash. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa mulher maravilhosa aí, que tem quase 20, 30 anos aí de carreira. Não pode falar assim, não porque pode vai falar? revelar a idade, né? Não, 20 e 30. Entendeu? 20 e 30. Aí pode. Tu és uma garotona ainda, garota. Tem uma margem de erro aí. Tem uma pra grande baixo. até, né? Não, pra baixo, sempre pra baixo, né? A margem, né? Acho que é só uns 10. Não, 10, então fechou nessa aí. Meu amor, seja bem-vinda, tá? A gente fica muito feliz de poder estar aqui contigo hoje. Já pela tua aura vai ser um bate-papo muito, muito legal e divertido, né, Maicon? É isso aí. O Maicon te conhece há muito mais tempo do que eu, né? O Maicon já participei de vários lançamentos com ela aí. Tu já deu-lhe pau no Maicon já lá? Já xingou o Maicon, né? Provavelmente. Então deve ter sido isso. Vamos cuidar do... Como é que é? Do microfone aí. Não, você fica à vontade, você tá em casa. A casa é tua. Aqui não tem um lugar e não tem uma casa que a mulher não mande, tá?
A gente já sabe disso, né? Que bom que vocês reconhecem, porque a maioria diz, lá em casa a última palavra é a minha, sim senhora, né? É isso aí. Eu já tô calejado. Lá em casa é mais ou menos assim, né, João? Ah lá, João. Ó, João. Ih, João! Já descobriram quem que manda aqui. mais ou menos assim. É muito legal estar aqui, poder contar um pouquinho da história, né, de vida da gente, do que a gente vem fazendo nesse mercado imobiliário, mais especificamente há quase 18 anos. Ui, aí. Então ficou... É quase a idade do Luiz, filho do Michael. É quase. É isso aí. Luiz tá ali, ó. É um pouquinho menos, né, Luiz? A tua, né? A tua idade. Luiz tá mais velho, Luiz tá mais... Luiz tá mais cansado. Luiz tá cansado já. Luiz tá cansado, Luiz. Nós com 18, né, Roseli? Nós já tava, ó, trabalhando faz tempo. Meu amor, normalmente às vezes eu começo aqui fazendo uma pergunta básica, eu sempre faço, né? Mas eu vou primeiro, antes de perguntar isso, eu vou te perguntar assim, como que é pra ti, mulher, não perguntei ainda, mas a mulher casada, provavelmente deve ser mãe, depois tudo, se tu é ou não é, tudo bem. Como é que tu te sente sendo uma mulher hoje praticamente de sucesso, que a gente vê que realmente tu conquistou algumas coisas na carreira. Como é que tu te sente hoje? Primeira pergunta, antes de eu começar a perguntar as outras coisas, mas como é que tu te sente hoje? Te sente realizado? Desenvolve isso pra mim, porque assim, eu gosto de escutar realmente, vocês conquistaram muitas coisas nos últimos anos e eu acho muito legal ouvir isso de vocês, tá? É um espaço que era bem difícil antigamente, né? É um espaço... eu acho que a gente vem numa crescente, né? Eu tenho uma frase e que eu acho que ela funciona muito bem na minha vida, que é possível transformar. Eu gosto muito dessa frase, ela me acompanha, porque literalmente isso é uma verdade, né? E nós, mulheres, o que a gente tem que entender? Que nós temos, sim, um espaço muito grande. Nós trabalhamos bem, né, no mercado imobiliário. Apesar de, muitas vezes, ter que ir abrindo as portas, né? Mostrar por que a gente está aqui, né? Legal o resultado. Dizer que somos, por exemplo, no meu caso, casada há 18 anos. Eu tenho um filho de 23 anos que faz engenharia, né, na Federal. E então, quando você chega no mercado, né, quando você começa no mercado imobiliário, ou seja ele qual for, você tem que entender que você precisa te posicionar. Você precisa mostrar o que veio e trazer segurança no que tu faz, né? Acreditar no que tu vai fazer e principalmente se posicionar. Quando eu vou fazer um negócio, quando eu vou conversar com um cliente, quando eu vou... antes como corretora, hoje como, né, gestora, enfim, proprietária da Brange Gestão, eu sempre acredito o seguinte, que na minha frente existe uma pessoa. Nunca existiu um homem ou uma mulher. Ele sempre existe um cliente, né? Uma pessoa. Então, eu acho que isso faz bastante diferença. Eu tenho um foco e eu sigo ele. Que é, por exemplo, algumas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, mas, pô, que legal, que bonito aquele cara, aquele cliente. Eu nunca vi. Eu não enxergo a beleza. Tanto, eu não enxergo. Eu tô ali... Profissional, né? Exatamente não enxerga isso. Nem status, né? Você enxerga, na verdade, uma pessoa, né? Sem não, julgamentos, eu enxergo, assim, a minha ideia é tratar todo mundo igual, né? E entender que é uma pessoa que está ali querendo fazer um negócio. Um negócio, ele precisa ser muito bem feito, né? E, então, acho que é por isso que vem funcionando, assim, né? Devido a esse posicionamento. Plantação e recebendo o benefício lá na frente, né? Plantou todo esse trabalho, todo esse know-how teu. Esses últimos anos aí a gente viu bastante evolução. Por isso que eu perguntei primeiro por isso, porque é nítido já no mercado, não só no imobiliário, mas como outros, a gente teve bastante CEOs, mulheres. Sim. Hoje, à frente de várias construtoras hoje da região, a gente tem mulheres. Sim. E isso está pulando de cadeira, às vezes, está fazendo essa troca aí. E isso é um grande... Na verdade, não é talvez assim, acho que se eu falar assim, pode ser uma conquista para algumas, mas outras pode ser merecimento, trabalhou muito para isso. E outras realmente já nasceram para isso. Então, parabéns pela mulher que você é, tá? E vamos começar agora a te incomodar. Então vamos. Tá bom? Vamos lá? Não, mas, então, Roseli, quem que é a Roseli? Da onde que ela veio?
Do que ela se alimenta? Meu Hein? Deus. Não é de cerveja, tá, gente? Onde foi que tu nasceu? Como é que vive? Como é que vive? Como é que Hein? vive? Viajando. Tu é Isso da já onde? é... Não, viajando eu sei, né? Ela dá Viajando, despesa. Vai dar despesa assim, né? Ô, você tá louco? Viajando. Tu é da onde, Roseli? Então, eu Nasceste nasci aonde? em Onde? Bom Retiro, aqui Retiro? pertinho da Pertinho. da 100 quilômetros, 100 e pouquinhos. Bom, dá. Pertinho de Lages. Dá pra ir sem gastar muita gasolina. Interiorzinho da. Interiorzinho de Santa Catarina e interiorzinho ainda da cidadezinha de Bom Retiro, que deve ter hoje, talvez, não chega a 10 mil habitantes. E eu ainda Eita. nasci no interiorzinho dela. Do interior. Isso. E Lá onde todo mundo se conhece. aonde todo Todo mundo se conhece. E a gente nasceu, eu tenho uma irmã gêmeas e mais 5, né? Mas somos em 5. E somos 3 meninas e 2 meninos. E a gente, Tem eu e irmã- a minha tem irmã... irmã gêmea? Tenho. Aham. É o meu... Como Mas é que é aquela igual ou não é igual? Não, ela não é igual. Não é? Não, ela comeu menos do que eu. Ela sempre foi mais magrinha. Comeu mesmo. Depois os pais da Roseli não vão saber por que faltava boia. Sempre pra uma criança. Era Ah, mais ou menos Não. isso. Teve uma que sempre chorava mais, né? não, Porque tava com fome. sempre come mais, cara. Tem sempre essa... Tem sempre alguém. Tem sempre isso aí. Aham. No meu caso, lá em casa, eu e a minha irmã gêmea era eu, que sempre comi mais. Resultado, sempre um pouquinho mais gordinha do que ela. Toda a vida. Mas, beleza. Mas hoje ela deve estar sentindo que tu tá aqui, então. Ou tem essa ela ligação aí? A gente tem uma ligação muito forte, muito legal. A gente é uma ligação de irmãs diferente, normalmente, porque somos gêmeas. A gente se dá muito bem e a gente se briga também. Natural, né? E é Ainda mais gêmeas. É um amor muito grande. Eu acho que hoje, na vida, ela, meu esposo, meu filho, que são, né, pessoas extremamente importantes na minha vida e que me acompanham aí há bastante tempo. E ela sabe o quanto que eu gosto dela, né? Mas a parte da comida eu tinha que comer um pouquinho mais. Dito vai Não mexe no meu prato. Não mexe. As duas se engalfinhando, né? Então, são 5 irmãos. Somos. São Aham. 5 irmãos. A diferença de idade é muito grande? Eu e ela, nós tínhamos o meu irmão do meio, que seria mais ou menos o do meio, tinha 11 anos quando nascemos. Então tem uma diferença. Tem E a mais diferença velha tinha grande, 15 né? anos. A Então, diferença mas grande. éramos as meninas Todo que mundo- aprontávamos até Mas não tá poder alguém em mais. Bom Retiro ainda lá? Não, hoje não tem mais ninguém. Só tio, tia, Ah, enfim, sim, né? sim, Meus família, pais né? já faleceram. Um vai fazer 17 anos, o outro 16 anos. Já faz bastante tempo. Eles tiveram, eu e a minha irmã, já tinham mais de 40 e poucos anos. Então, faz um tempo já que eles viraram Pra te duas ver, estrelinhas né? 40 anos a gente no não tá céu. morto, viu? Exatamente, ainda 40 dá anos a tempo. gente não Quem tá não, morto, dá quem tempo de não fazer teve, várias coisas, viu? dá. É isso aí. Inclusive 2 meninas. 2 meninas gêmeas aí. Gêmeas. Exatamente. Uma tacada essa aí. Essa foi Mas firme. ele tá lá feliz, ele tá lá feliz. Com certeza, ele é uma estrelinha, tanto ele quanto ela, né? Meus pais estão lá no céu, olhando pela gente, com certeza. Tá sempre te iluminando, não te preocupa. O caminho já tá iluminado. Com certeza. E os 5 estão pra onde? Um pra cada lado? Os outros moram em Tijucas hoje. Ah, todos em Tijucas. Todos em Tijucas. A gente que veio legal. para Tijucas, eu tinha 8 anos, então eles ficaram, eu e a Rosane que viemos para Florianópolis, né? Para a região aqui. 8 anos? Não, a gente veio de Bom Retiro para Tijucas com 8 anos. Uhum. E aí, com 18, eu já vim morar sozinha, praticamente em Florianópolis. Com 10 anos, eu comecei a trabalhar. 10 anos? 10 anos de idade, porque... enfim, se fazia Sim, necessário. né? São só épocas que a gente conhece. Exatamente. Épocas aí que o Luiz não conhece, não Não. vai saber. Não, meu não filho também, ninguém, não vai saber. Que bom, né? Porque não se que faz bom, necessário. exatamente. Mas com Começar 10 anos tão fazia o quê? cedo. Eu era babá de 2 crianças. Eu estudava de manhã e à tarde eu ia cuidar de 2 crianças. E eu provavelmente era a terceira, né? Nossa. Mas era muito terrível as crianças. Eram viradas, porque na minha cabeça, eu sou uma capricorniana
que gosto muito de trabalhar. Sempre gostei, né? E sempre adquiri muita responsabilidade. E aí, na minha cabeça, o quê? Se eu estudava de manhã e se eu tinha um salário que eu trabalhava à tarde, eu tinha que trabalhar. E essas crianças, obviamente, me viam como criança também, porque assim eu Queriam era. brincar. Queriam brincar. E eu queria trabalhar, eu tava Vai lá para perguntar a cuidar idade pra delas. Roseli das crianças. Mas é 11 e só para 12. entender um pouquinho, Roseli. Mais ou menos isso. Tu cuidava das crianças e fazia serviços da casa, é isso? Domésticos. Ah, tá, perfeito. Daí eu ajudava também, tipo... Auxiliava, né? Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Porque quando... É porque a Carla também fez a eu ia mesma comentar- situação. Eu ia comentar isso também, que a Carla também foi essa questão de babá também. Trabalhou bem nova. Uhum. E, pô, é puxado, né? Faz uma... É que assim, a vida vai acontecendo e daí quando você vê, você já, né, já tá acontecendo, já tá trabalhando, já tá ali. Eu precisava ajudar em casa na época, enfim. Então, eu comecei a trabalhar efetivamente para isso, né? Para poder... Realmente, eu cheguei um dia em casa, não tinha muito, né, alimento e tal. Então, vamos trabalhar. A minha cabeça funcionou sempre muito assim, né? Existe uma situação, precisa resolver, vamos resolver. E eu acho que isso já vem lá Pô, que de legal, muito, hein, cara? de muito Desde tempo. De muito tempo, né? Na verdade, as necessidades vão acontecendo e tu vai... E a gente vai resolvendo. É. Eu acho que a vida é sobre isso, assim. Não adianta você sentar e num Esperar cantinho cair o e negócio, chorar, um milagre né? no colo, né? Exatamente. Você até pode sentar num cantinho e chorar, chora meia hora, te levanta e vai resolver. Seria mais ou menos isso, né? Porque... Hoje já é o contrário. Senta e chora e vai pro psicólogo ou psiquiatra. Mais ou menos. Depressão. Toma uma Heineken, mais ou menos uma... assim. Já antigamente era o pai pegava uma vara de marmelo ali, ó. Então, olha só, tu vai ter que, infelizmente, trabalhar, né? Não tem muito o que Mas ficou muito tempo? fazer. Ficou muito tempo ainda, né, nessa linha? Eu fiquei durante 3 anos. Eu fiquei 3 anos, até os 13 eu trabalhava. Daí depois fui trabalhar num supermercado como repositora. Mais um ano já dava pra assinar carteira, antigamente, né? Eu assinei, a minha carteira foi assinada com 14 anos. Aí, ó. Isso aí é mulher raiz, rapaz. Assinatura na carteira. Pegar hoje, algumas pessoas não têm assinatura mais na carteira, nem sabe o que é. Nem tem carteira. Nem sabe o que é, Nem tirou a carteira. Nem tirar a carteira. Nem sabe o que é uma Tu fala, carteira, me dá tua carteira gente. numa entrevista de trabalho, o cara puxa a carteira e dá assim pra pessoa. A carteira de carteira que tá com o dinheiro ali. documento, de dinheiro. O isso RG, mesmo, carteira de identidade. Então, Pô, cara, 14 anos é poucas pessoas. Eu sou uma delas, que eu tenho minha carteira assinada com 14, mas tudo bem, deixa lá. Agora a gente tá em outra faixa. 14 anos foi trabalhar num supermercado. Fui, daí eu trabalhei nesse supermercado até os 18, daí eu depois Isso já estava em Tijucas, já? Com 8 anos a gente foi morar em Tijucas, né? Sim. É verdade, né? Já estava com 13, 14 lá em Tijucas. Isso. Daí com 18 eu resolvi que eu queria morar em Florianópolis sozinha. E lá vim eu. Mas o que despertou, né, um exemplo, né? Se você não quisesse vir para Florianópolis, acho que o rumo da tua vida, da tua trajetória não continuaria. Mas o que despertou interesse? É a cidade grande? Eu sempre quis morar sozinha. Ah, tá. Eu acho que eu sempre fui muito independente. Eu sempre queria morar... Ter o teu espaço. Enfim, ter o meu espaço, morar sozinha. E embora, assim, eu comecei a trabalhar muito nova, mas eu tive muito carinho, muito amor, né? Os meus pais... a minha mãe sempre foi uma mulher extremamente caprichosa, cuidadosa. Ela nos cuidava muito, né? Era uma guerreira, né? Com 5 filhos também, né? Exatamente. Mas a tua mãe, ela... Só interrompendo. A tua mãe, ela fazia o serviço doméstico. De casa, né? Cuidava de vocês, isso. né? Ah, tá. Perfeito. Cuidava da gente. E o pai, um pouco, foi caminhoneiro, enfim. Eu acho que por isso que eu viajo tanto, que ele sempre quis ter um filho caminhoneiro, virei eu. Então, ele queria ter um filho caminhoneiro. Ele queria, com certeza. Bom, ele tentou, né? Ele tentou, né? Veio tentou várias vezes, né? Existe uma coordenadora minha que está comigo há bastante tempo, que é a Suelen, que ela diz que eu paro em qualquer posto de gasolina e digo para ela, se tem caminhoneiro ali é porque tem comida boa.
Não é, Sueli? Mas esse é o mito. falo a mesma coisa pra minha mulher. Pai toda a vida me disse isso. É a verdade Eu falo pra minha absoluta. mulher a mesma coisa nas minhas viagens. Eu falo assim, ó, se a gente quer E a comer comida é boa e comida- dá uma olhada se tem caminhão, cara. Porque Custo-benefício, eles não né? comem pouco, eles comem bem. E não, normalmente não é tão cara, né? É isso mesmo. E é uma comida com qualidade. E eu faço literalmente no meio-dia o prato de caminhoneiro. Olha aí, ó. Daqui a Aí. pouco vaza aqueles vídeos da Roseli servindo uns 3 conchadas de massa, assim. Até o topo, tá ligado? Não, isso tá aí. louco. Vindo pra Florianópolis, tu morou Eu sozinha? Morei. Aham. Conseguiu morar? No início eu dividi apartamento, né? Enfim, naquela época é bom, hein? Meu Deus, não acredito não, que a gente já tá falando naquela época, né? Mas então. ok. A gente dividia, né? Apartamento, enfim. Então, morava com 2, 3 meninas. Cada uma trabalhava, estudava. A minha ideia era tentar fazer uma faculdade. Tava dividindo a a gente moradia. dividia apartamento na época, E daí né? o sofrimento em casa quando saiu. Porque tu talvez era uma das peças chaves também em casa, né? Porque os teus irmãos mais velhos já eram bem mais velhos. Casados, já eram bem mais velhos. Mais velhos, Fizeram assim, os né? bebês da casa. Como a Rosane saiu antes ainda de mim, porque Olha aí, ela ó. casou Meu mais Deus. nova, Bem. né? Bem mais nova. Então, Só a A Rosane é Rosane, a gêmea. a gêmeas, mas então tu é mais velha então delas. não, eu sou a mais nova. Tá. Das gêmeas, da gêmea, ela nasceu 1 hora antes que eu. Ah, uma hora. Ainda antes. fiquei lá esperando Ah. mais 1 hora. E aí ela já tinha casado na época. Pô, casou cedo, né? Ela casou cedo primeiro. Ô, Rosane. Você quis sair antes, né? Quis casar antes. Queimou Porra, largada. Queimou largada. Porra, que é isso, cara? E aí, quando eu vim, então, ela já não estava mais, então já foi mais tranquilo, digamos, né? já. Pra eu vir e morei até, acho que uns 22, 21, mais ou menos. Daí voltei para Tijucas, conheci o pai do meu filho, casei. Fiquei 3 anos e 8 meses casada, porque acabei engravidando. E aí, imagina, há 23 anos atrás, tu engravida. O pai dele é engenheiro, queria casar. E eu digo, meu Deus, pra que casar, né? Mas beleza, vamos casar, né? Porque vai fazer o quê? Pô, tem que entender a responsabilidade dele, né, pô? Ele quis fazer o certo, né? Você queria só juntar, pô. Não, eu não... Né, O cara bate o desespero, né? Pô, se engravida alguém hoje, vamos casar, pô. Vamos casar. Então pronto, vamos casar, casamos, né? E, enfim, casamos, tive meu filho, que é, né, o grande amor da minha vida, um menino que é super do bem, gente boa, Você né? tá fazendo engenharia, já é gente Já, boa, já, né? Já. Quem Aham. faz engenharia, publicidade, é gente boa, né? É bem... Ah, o Luiz ali, ó. E é Luiz Carlos o nome do meu. Você é Luiz Ó, Fernando. É. Luiz Fernando e Luiz Carlos. Os dois, o teu tá com 23. O meu tem 23. Deve se encontrar nas revoadas aí de vez em quando, né? Não, o meu não Não vai vai? pra revoada. Revoada? Não. Meu Deus do Meu céu. é tranquilinho. Apresenta pro Luiz aí que ele já tá namorando? Já namora, vai né? fazer Então 5 anos com a cancela, Gabi. Cancela. Cancela. Não Quarto dá, convite. não dá. Cancela que senão vamos estragar mais uma pessoa. Já Não chega dá. a nós. Não dá. E daí casar, 23, você estava casada já Já praticamente? com 22 para 23 eu tive Luiz Carlos, né? E aí eu casei e me separei logo em seguida porque o pai do Luiz Carlos tem esquizofrenia. E eu Eita, não pai. sabia. E, enfim, me Mas separei. isso foi, ele porque é uma evolução às vezes, né? Ou ele já tinha isso também? Ninguém sabia, na Ninguém verdade. sabia, Creio esse eu que que é um- a família, ninguém sabia, enfim. E aí eu me separei, mas eu me separei porque eu já não queria casar, né? Não era pela doença, ou seja lá o que for, né? Eu já, muito nova, enfim, não queria casar, me separei. E na época, quando eu descobri da esquizofrenia, eu consegui deixar ele meio que aposentado, funcionava. Encaminhado. porque- encaminhado e tal. E daí resolvi me Por separar. 3 anos só? 3 anos e 8 meses. Tempo da gravidez e mais até os 3 anos do Luiz Carlos. E aí, depois disso, quando eu me separei do pai do Luiz Carlos, o médico dele, que era um psiquiatra e que atende até hoje em Tijucas, ele disse para mim que se eu fosse pedir para separar o que nós tínhamos, que era uma casa, o carro e tal, poderia dar uma crise no pai do Luiz Carlos e ele nunca mais voltar. Eita! E eu tinha 25 anos, eu pensei, mas misericórdia, né?
Parece terrorismo. Parece Eu não sei hoje se era Parecia. combinado ou se não era. Olha! Eu? O que eu Vamos- sei vamos- é que eu como saí isso com aqui uma vai mão pôr? na frente e outra atrás. Como ele tá atendendo ainda, vamos dizer que isso aí não era combinado, tá? Vamos dizer, Por favor, é melhor, né? Então vamos dizer Melhor, isso assim, ele foi melhor. super gente boa. Foi. E Com daí- o pai do Luiz Carlos, né? É. E eu saí, então, com 25 anos, para quase 26, sem casa, sem nada, e sem o Luiz Carlos. Ele ficou com 3 anos, ele ficou morando com os avós, né? Porque como eu saí Sem nada. sem nada, e como ele teve crises muito fortes, enfim, ele inclusive saiu uma vez na rua dizendo que tinha, enfim, me machucado e tal. Então eu me mudei, literalmente, para que ele não soubesse onde é que eu estava, e eu trouxe o Luiz Carlos, só que eu não tinha. Enfim, eu estava buscando um novo trabalho. tinha estrutura. Não tinha estrutura. Era uma né? menina nova também, né? Sim, era uma menina. Gente, hoje o meu filho tem 23, né? Era isso que eu ia uma falar. menina, Hoje né? mudou muito os nossos 23 dos 23 de hoje. Sim, a gente já tinha toda uma responsabilidade, mas a gente ainda estava ali. Então, eu saí sem pensão, saí sem nada, né? Apesar dele já estar na época aposentado, eu poderia ter pedido uma pensão. Não sei, eu acho que a vida da gente é para ser do jeito que é, né? E aí, realmente, eu fui trabalhar novamente, né? Não ia ser nada nenhum, entre aspas, claro que não ia ser uma novidade pra ti, porque tá desde os 10 já na luta, né? Entendeu? Você tá desde os 10 na luta. Pra ti foi praticamente um passo, né? Por mais das complicações que tenham gerado, né? Porque isso deve ter sido bem difícil mesmo. Foi, aí eu trouxe ele comigo, só que como eu não tinha condição de mantê-lo, né, eu levei ele para casa do pai, né, porque meus pais já eram debilitados na época, enfim, já eram mais velhos, enfim, e ele ficou, né, então, com o pai, e eu fui buscar um emprego para, posteriormente, buscar o Luiz Carlos e trazê-lo comigo. E um dia eu tô em casa, né? Em casa, não... Enfim, vim morar de novo, dividindo morar sozinha de novo? apartamento, Foi tudo de novo. toda essa função. Toda E aí eu a falei história. com a minha irmã gêmea, eu digo, preciso de um trabalho, meu Deus, porque preciso voltar a trabalhar, enfim, Sim. né? Pô. E eu não estava recebendo pensão, não estava nada. E ela disse pra mim, olha, eu tenho uma entrevista hoje, mas eu passei numa entrevista ontem, então tu vai na minha entrevista. Começou os golpes das gêmeas, cara. Eu cheguei na entrevista... Mandou a gêmea, cara. Mandou a gêmea. Pô, cara. E ainda Gente, se que legal conseguisse o essa- trampo, dizia assim, não, agora eu vou Tu vai. e tu... Porque eu já passei ontem, né, ela já estava, enfim, ela estava casada também, na época já estava mais estruturada, digamos, né? Sim. Tu vai na entrevista. Eu digo, mas entrevista o que é? Para vender uns perfumes. Tu vai na entrevista. Falei, beleza, vou na entrevista, preciso trabalhar. Fui na entrevista. Cheguei na entrevista, fulano, eu não sou a Rosane, mas eu sou a Roseli. Meu Deus. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Mas vocês são... vocês não devem ser iguais, né? Não. Não, né? Não, o Mike conhece. Mas não, imagina, né? chega uma gêmea, não, Somos- tá aqui, ó. Aqui? Já falei pra ti que eu comi mais do que ela? Então? Não é? Olha aí. Ah, isso, igual E foi aí, antigo, hein? ele disse, Mas não, deu certo? vamos lá, vamos conversar. Conversei com ele, ele disse, olha, tu vai para Minas Gerais na segunda-feira. Digo, mas homem, onde é Minas Gerais? Eu nunca saí de Tá Santa louco. Catarina, tu tá louco? Tá louco. Aí na Achou época... que Minas era queijo de Minas ali. Daqui ali, Negócio assim desse- logo ali, Diz ele, Minas. Mas eu disse pra ele, Ali. como é que eu chego lá em Minas Gerais? Te dou um guia, um mapa, guia 4 rodas. Digo, agora piorou, Tá de né? brincadeira. Um livrinho. Bah! Pegou antigamente livro ainda. Tem pra umas gente. histórias, Não. bem, a gente contando aqui, né? Vem uma... Não, é isso que a gente gosta. A gente gosta dessas... Vem umas coisas na cabeça da gente muito... Cara, não acredito. E aí, o que eu pagava? Eu tinha um carro, na época, que era financiado. E tava com 3 prestação vencida. E eles, pra mim, eu te dou R$400 e tu vai ganhar X pra te vender o tal dos perfumes. Similar a perfume importado. Quer dizer, perfume... Olha aí, A empresa já tinha um existe gato, hoje, né? Tinha um gatinho lá uma- naquela época já. Já.
A empresa ainda existe. Hoje leva um outro nome. Os proprietários hoje é a filha de não vamos citar nome, mas enfim, de um grande empresário aqui da nossa região, de um dono de um supermercado muito conceituado e conhecido, com várias redes, enfim. O supermercado, né? A empresa, ela mudou um pouco, mudou de nome. Hoje ela não... Ela faz uns perfumezinhos aí Mas similar. tu Fui. Cheguei em casa, digo, pai, arrumei um emprego. Fui pra Tijucas. Imagina o pai. Qual é o emprego, minha filha? Porra, cara, imagina o pai. Eu tenho a Roseli chegou lá, voltou, se separou, chegou em casa, né? Vamos lá, pai, você cuida um pouquinho aqui do meu filhote aqui, daqui a pouco ela chega um tempo depois desse, tipo, eu tô indo ali em Minas, já volto. Rapidão. Já volto, rapidão. Eu vou ali, já volto. Mais ou menos. Foi assim que tu falou, né? Foi, eu digo, pai, arrumei um emprego. Pai, olha, o dinheiro é assim, assim, assim. Olha, vou conseguir pelo menos pagar o meu carro, não vou ficar de pé. E eu arrumando um pouco mais de dinheiro, eu consigo buscar o Luiz Carlos de volta, beleza? Vou contigo. Tu não sabes onde que é? Vou contigo, pois eu já fui caminhoneiro. Não. Eu conheço São Paulo, que é uma beleza. Não. Obviamente que não conhecia, né? Porque já fazia sei lá quantos anos que ele não passava dentro de São Paulo. São Paulo Teu se pai muda louco constantemente. pra dar uma banda e fugir da tua mãe, né? Louco pra passear um louco pouco. pra passear, né? Nossa senhora. Tem uma cena que uma vez eu peguei, como eu falo, eu sou do interior de São Paulo, né? E meu sogro era paulista, né? E uma vez a gente precisávamos ir num lugar no centro de São Paulo, lá em São Paulo. Não, porque eu conheço tudo. Só que São Paulo muda constantemente. Todos os dias, praticamente. Todos os dias. Cara, e aí entramos numa rua errada, velho. Ele falou assim... E o retorno? Era aqui que a gente tinha que pegar. Não pode mais, virou contramão. Puta merda. Cara, e sim, ó, você errou a rua, tem que dar uma volta. Sim, né? O fim do mundo. Então, vambora, né, diz ele. E ele foi? Foi. Foi uma viagem linda. Ah, imagina. Nós dois, aventura. assim, foi uma viagem linda. E aí, na metade do caminho, horas, subindo a Alguns serra... dias, né? Não, a gente saiu no domingo de manhã e chegamos no domingo final do dia na divisa, em Itapeva. Tá. Que era aonde eu ia começar ali, então, fazer um roteiro para vender o tal do perfume, similar ao perfume importado. Era original, Roseli. É original. Era similar. Primeira linha. Sim, mas é similar. Uma delícia, tinha todos os nomes. Todo o cheiro. Todo o cheiro. Dolce & Gabbana, todos os nomes. Similar. Muito bom, velho. E ela usou isso, sabe que tudo isso aí, né? Porque a irmã mandou assimilar, né? Também, né? Começa isso aí, tá ligado? Tu entendeu? Que a irmã mandou assimilar. Não mandou original que ia pra entrevista. Ela mandou assimilar e daí deu tudo certo. Juntou isso aí foi o destino, esse negócio aí. Foi mesmo. Então eu trabalhei, acho que 2 anos e pouco viajando. Literalmente o Brasil inteiro com esse perfume. Tá de brincadeira, similar. então deu super certo o negócio praticamente. Era eu e Deus, porque daí logo depois o meu pai, enfim, eu parei em BH e ele, pai, o senhor, né, tava ficando um custo, porque eu pagava o custo. Tinha, né, tinha esses R$400 aí na época. De custo, mas aí mas tinha tinha hospedagem, hospedagem, né? Meu pai não ficava no mesmo quarto que eu, porque ele sempre foi né, assim, ele sempre foi muito cuidadoso, muito amoroso e ele tinha esse respeito de, né, filha e tal. Então, ficava muito caro, né, alimentação e tudo mais. Então... Mas ele ficou viajando contigo um tempo, então? Ele ficou uns 20 dias, mais ou menos. 20 dias, né? Então, daí eu botei ele Aí compramos uma passagem de avião, porque eu vendia isso. Era uma coisa legal até de vender. A ideia era... Eu digo que isso foi minha faculdade. Porque a ideia era chegar numa cidade onde eu nunca tinha visto nada e nem ninguém. E injetar o produto. E escolher um local, né? Até 25 mil habitantes, sei lá. Um único local para que eu pudesse... tinha porque era um aqueles representante. Que tinha aquelas barriquinha, sabe? Que você, de torneirinha, enfim. O similar, eu tô falando. Sim, não é original pra mim, é original. Original. E aí... É nos olhos, a gente não vê. Exatamente. O cheiro era igual, praticamente. Igualzinho. Só que durava tipo 1 hora. Tá bom. O outro dura... Depende pra qual necessidade, 1 hora já serve. Já serve.
É mais ou menos por aí. Não, é assim, Já ó. conquistou Já e dá tá em tudo sobra, certo. né? Filho, Deu já sobra. conquistou, já era. Pronto, já passou do tempo, já, pronto. Já é, exatamente. E aí tu então definia um representante na região. Um ponto e eu entrava lá e oferecia, né? E abria todo, tinha um mostruário, parecia uma pasta daqueles de piloto de avião. E aí eu abria, mostrava, falava o preço. Na época já era um valor tipo, sei lá, R$1.300, sei lá, 12, 13, né? Fragrâncias com Sim, aquelas sim, barriquinhas e tal. E eu ganhava tipo R$200 cada vez que eu vendia. Nossa, era dinheiro assim. Era bom demais, muito né? Na dinheiro. verdade, se tu olhar, né? Era muito, assim, Ah, lá e eu na- vendia lá em Minas era 2 bom por demais, dia, né? porque eu acabei, assim, aprendendo, talvez, que eu sabia vender. E aí eu chegava nessas cidades, abria, né, o local, enfim, E conversava nunca com as tinha pessoas. feito essa interação de vendas em lugar nenhum, né? Não, Veio de ti mesmo, né? eu acho que sim, assim, eu sempre me considerei que eu era tímida até um tempo. Hoje não sou mais, eu acho. Acho que a timidez foi embora. Ah, foi. A gente sempre fala isso. Né? Mas isso vai aí, perdendo. vendas é um Vamos dom, ficando né? mais calejadinho, a gente É. vai ficar mais solto, né? Mas vendas é um dom, né? É. Eu Não tem- acho, não tem E que um fazer. aprendizado, eu acho, diário, Sim. né? Daí depois que a gente descobre, enfim, né? Então, eu trabalhei com essa empresa, acho que mais ou menos uns dois anos, mais ou menos. E então, eu conheci Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Eu fui até Teresina, no Piauí. O estado do também, Maranhão eu conheci inteiro, porque quanto mais lá para cima, mais aceitação tinha o produto. Melhor ainda. Né? Então, Goiás, Tocantins. Então, eu viajei, eu deixava... Às vezes, o que eu fazia? Eu deixava meu carro, por exemplo, no aeroporto em Teresina e voltava de avião, porque daí, como né, dava para Diminuiu fazer o custo. isso, diminuía o custo e tal. E, às vezes, eu ia com o meu carro... Fora que o dinheiro começou a entrar, né? O dinheiro começou a entrar, Sim. daí melhora tudo, né? Exatamente. Então, aí eu ia com, né, eu saía daqui, ia com o meu carro e eu viajei. Teve um ano que eu fiz 100 mil km. Com Corsinha, sem ar-condicionado. Corsinho Indy. Exatamente. Barbaridade. Não tinha ar-condicionado e também não tinha aparelho de som, porque um dia antes de eu começar a viagem, me roubaram o som. Meu Deus. Vai, cara. Eu mesma cantava. Era isso que eu ia falar, Não, o cara convivendo consigo mesmo. É tipo quase. Feliz. Hoje é uma se terapia. autoconhecendo. Sabia que isso aí hoje é terapia, né? O pessoal já manda assim, ó, entra num Autoconhecimento. Corsa e vai dirigindo aí, tu vai te curar da tua depressão. É verdade. Vai daqui pra Vai Fortaleza daqui, dirigindo. então, pra Fortaleza, sem bota teu música, sem carro nada numa e- balsa, bora. sem ar-condicionado, num calor Meu Deus do lazarento. céu, meu Deus do céu. E Mas aí, foi um aprendizado, pelo que eu tô entendendo pra ti, né, também, foi. né? Nossa, demais, porque eu acabei aprendendo. Eu digo que foi a minha Fora as faculdade. culturas, culturas aham. diferentes que tu deve ter visto de Exatamente. tudo também Com nesse... certeza. Nunca... Eu vou perguntar, mas não deu nunca uns namoricos aí nesses perfumes aí? Com certeza, pois o marido veio disso aí. Olha aí, viu? Cara, é aí que tu pega o negócio, viu? Tá aí, ó. Sério mesmo? Sério, a gente conheceu num carnaval fora de época, em 2005. Meu chapéu, hein? Lá em Minas Gerais. Eu fui Ele é nesse mi- carnaval. ele é mineiro? é Ele é mineiro? paulista mineiro, Paulista, agora mineiro? catarinense. Agora catarinense. Acontece. É por aí, acontece. paranaense, Eu jurava gaúcho e que ele Catarina. era daqui. Sério? Uhum. Não, João não tem ninguém da família dele aqui. Somente, né? Hoje já tem, Sim, porque sim. é minha família, enfim, mas hoje não tem ninguém. A família dele inteira mora em Minas Gerais, Congonhas, do Campo. Pertinho de BH. E aí nós nos conhecemos e casamos. Eita, Há Tá 18 anos atrás. 18. Agora- Depois de quanto tempo tu conheceu ele? Tu casou? Nós conhecemos em janeiro, casamos em maio. Agora, dia 19 de maio, vai fazer 18 anos. Tá, mas Mereço um casou em troféu. 2005 mesmo? 2005. Não sabe brincar de casar também, né? Não. Não. Foi 2003, na verdade. Eu separei do pai do Luiz Carlos, fiquei 2 anos viajando, Sim. enfim. E aí, posteriormente, eu casei com o João. Voltando lá, porque que o Luiz Carlos, né, ficou na casa dos pais do pai dele. Eu, quando voltei de uma dessas viagens, Sim. eu fui buscar ele para vê-lo, enfim, né, para poder... E quando eu cheguei lá, eu fui avisada
que correu um processo sem eu saber, embora eles soubessem onde meus pais moravam, enfim, aleatório, e eu não tinha a guarda. A guarda, eles ficaram para eles. Aproveitaram a oportunidade. Eles sabiam que eu estava trabalhando, eles sabiam que eu não levei nada, enfim, né? Que eu não tinha pensão e tudo mais. E quando eu cheguei, ele já não tinha mais, eu não tinha mais a guarda dele. E aí, dali para frente, cada vez que eu queria ver ele, que eu estava, né? Que eu estava aqui, que eu poderia estar com ele, sempre foi muito complicado, porque eles não queriam que eu tivesse convivência com eles. Eles achavam que eu ia, com a insistência deles de não me deixar ver. Tu ia gerar esse ódio de conquistar a criança, falar que não poderia mais voltar, eu pedi pra ela não... E eles achavam, talvez, que eu ia abandonar. Tô assustado, porque, porra... Porra, a gente... Cara, porque eu, assim, eu senti um pouco, assim, talvez do impacto que que não é nem 1% do que tu sentiu quando tu voltou, né? Você chega em casa de braços abertos. Quanto tempo tu ficou esse período quando tu chegou e que eu ia assim, eu ficava 20, 30 dias fora e voltava, 20, 30 dias fora e voltava. E daí, como eu, na época, tipo, eu já não tinha onde morar, praticamente, porque eu já dividia apartamento quando eu consegui esse trabalho. Então, o que eu fiz? Eu juntei as 4, 5 peças de roupa que eu tinha, botei dentro do carro numa mala. Porque daí não precisava... E não fazia mais sentido eu ter algo alugado. Então, era assim que eu vivia. Daí, quando eu chegava aí em Santa Catarina, eu ficava, às vezes, na casa de uma amiga, que hoje mora em Nova York. E aí, ou então na casa dos meus pais, né? Entendi. Ou na casa da minha irmã mais velha, que também reside até hoje em Tijucas. E aí eu buscava sempre o Luiz Carlos. Eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era ir ver ele. Só que muitas vezes eles não queriam que eu visse, porque eles queriam que eu sumisse. A ideia deles era, tipo, Luiz Carlos vai ficar com a gente. A sua mãe abandonou. Tua mãe te abandonou. Tanto é que ele cresceu ouvindo algumas coisas em relação a isso. Só que eu nunca abandonei. Obviamente, eu sempre ia buscá-lo, sempre ia atrás dele, né? Quando a gente tinha, por exemplo, formatura de escolinha e tudo mais, eu nunca podia sentar aonde era a família. Eu sempre tinha que sentar lá atrás. Meu Deus. Porque eles não permitiam. E desde então, né, enfim, eu sempre ia. Nem que eu tinha que ficar... Eu tenho fotos, enfim, de mim lá atrás, em pé, mas eu sempre... Então... Bora mudar de assunto, tocar pro próximo do mercado imobiliário. A gente não te preocupa, Roseli, porque assim, aqui quando a gente conta às vezes as nossas histórias, tudo tem partes sempre que deixam a gente sempre feliz, rindo, e tem sempre partes que nos passam também, não só a emoção tua, mas como a emoção de todo mundo, talvez, que também te acompanha e talvez te respeita e quer também ter o sucesso. Então, assim, às vezes a gente só vê o final, mas a gente não vê o percurso. Não sabe que tem um preço, né? A gente não sabe o tamanho do percurso que você correu, né? Que é muito fácil a gente tirar foto no final, mas a gente não sabe o sofrimento que foi da caminhada. Então, é legal, não te preocupa que... É verdade. Eu me arrepiei aqui porque, assim, eu me emocionei contigo em algumas situações, né? Porque não é fácil. Sempre assim, pro homem é muito mais fácil algumas coisas. Eu acho que até hoje ainda é mais fácil para vários lugares, né? Não muda muita coisa, mas para mulher, principalmente mãe de família, casada e tudo mais, é muito mais difícil. Muito mais difícil. A jornada é tripla, quádrupla, quíntupla. Por aí. E o mercado imobiliário tu conheceu como? Então, como que tu foi inserida? Tu caiu de... pergunta que não quer calar. Tu caiu de paraquedas? Era isso que eu ia perguntar. Ou tu foi inserida, tu despertou interesse? Ou foi uma entrevista que a tua irmã te mandou no lugar dela? Não, a gente depois tem que eu esperto viajei, agora depois que eu viajei o Brasil inteiro com um guia 4 rodas, que ela resolveu que não ia, e daí eu fui pra tal da entrevista, eu resolvi que não ia mais entrevista nenhuma por ela. Chega, acabou. E a tua irmã nunca pegou e falou assim, me arrependi de não ter ido? Nada, ela, no fim, eu acho que ela gostaria de ter ido um pouco, né? Viajar um pouco, conhecer um pouco desse Brasil. Essa ali. Mas conheceu em foto, né? Foto, algumas coisas assim. Foto, Eu tinha esse guia 4 rodas, uma pena que numa dessas mudanças, enfim, ele se perdeu. Mas ele era bem marcado com as cidades ali, né? Tem as anotações, né? Isso era legal de ter guardado. Isso aí é raridade. História, hein? Infelizmente, não sei onde é que ele foi realmente parar. Mas, ok, quando eu conheci o João, enfim, vamos parar de viajar, né? E aí eu voltei para
para Santa Catarina, efetivamente. E A o João gente- veio junto daí, tudo certinho. Sim, o João, depois de, né, por isso que eu digo de janeiro para Pra maio maio. agora, ele veio, né, a gente meio que casou sem saber, porque a gente era namorado, vamos, né, o João veio me visitar e acabou ficando, e na época ele tinha 21 anos e eu 28. É, João! É, seu malandrão! Ah! Umas histórias bem legais, assim. Então a gente resolveu, né, juntar, enfim, ficar junto e ficamos juntos, estamos juntos até hoje. Até hoje. Até hoje, né? Com Até 18, hoje. fazem 18 anos agora. E aí quando eu, né, enfim, a gente Voltou? resolveu voltar, eu voltei, vamos procurar alguma coisa, né? E E isso aí, era quando já que você voltou? 2005 ali, 2005 né? mesmo, ó, voltou em 2005 mesmo. 2005 eu já voltei, parei dessa, porque eu comecei de 2003 a 2005 viajar, e daí depois eu voltei quando eu conheci o Sim. João, vamos morar junto, enfim, né? Aí eu voltei um ano, nós fomos, ele não adaptou em Santa Catarina, então Eita. a gente tentou viver em Belo Horizonte, né? Na verdade, em Congonhas, na cidade dele. E aí não funcionou muito, porque eu não conseguia trabalho em Congonhas. É uma cidade muito de mineração, nada a ver com o que eu sempre, né, com vendas e tal. E aí eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte. Eu trabalhava em BH, até fazia supervisão dessas meninas que ficam no supermercado, né, pela uma empresa, enfim. E aí eu pensei o quê? Pô, eu tô morando em Belo Horizonte, o João em Congonhas, meu filho, a minha família em Santa Catarina. Aí eu fiz a mesma coisa que ele, porque ele disse se eu não fosse para BH com ele, né? É quase um triângulo mineiro. Se eu não isso, fosse, quase eu não adaptei, eu vou embora. E aí se você não for, a gente se perde. Beleza, vou junto. Aí eu fiz o caminho inverso. Juntei minhas coisas, digo, vamos em Santa Catarina passear, conhecer, né, enfim, ver meu filho e tal. Ele já pressão aí conhecia, pro na João, verdade, né? Vamos lá ver meu filho, preciso ver ele e tal. Voltamos. Quando eu cheguei aqui, digo, agora quem não volta sou eu. Tá vendo? Tá vendo? João, Esse é meu medo. Tomara que a nega velha nunca me convide pra ir pra algum lugar, cara. Olha, não deixa ela juntar as malas tudo, juntar porque as malas se ela demais. juntar as malas tudo, ela não volta. Só pegar as roupas de sair só. Só pegar as roupas de sair. Confere, tá? tá Mas chegou a vendo? me dar um susto aqui, rapaz. A mulher que aí eu boto as roupas, que chega lá, não Fazendo vou as voltar ma- mais. Chega em volta casa, tá mais. fazendo. O que você tá fazendo? Anda, vamos viajar. Tá louco? Vamos, amor, entra aí no carro, vamos viajar um pouquinho lá em Santa Catarina. Ah, ver o meu João filho. foi guerreiro daí, não voltou. Não, daí não, aí ele ficou comigo. Ele ficou, aí ficamos. Enfim, aí veio um convite então, na época, uma amiga que tinha uma imobiliária e disse pra mim: Rô, vamos fazer um teste. Sério, cara? Sim, Assim? porque daí ela disse, olha, não é, tu vai adquirir uma profissão, né, uma coisa legal, tu tá precisando, né, eu tinha acabado de voltar de BH ali, eu não tinha, na época eu tava com a carteira assinada lá, eu nem voltei para tirar a carteira ficou lá até hoje. Tá até hoje lá. Nunca mais essa carteira Se apareceu. tiver correndo FGTS, alguma coisa aí, tá valendo, né, cara? Tá valendo. Dá um jurinho aí. Dá. Aham. Então aí fui trabalhar, fui fazer um teste, né? Na época eu tinha um Palio laranja. Gostava do... Metálico, né? Não, tá louco. Palio laranja, 4 portas, 96. Hoje já dizia que era taxista. Hoje já dizia que é um táxi ali. Táxi. Um táxi. Dela, vamos trabalhar. Eu digo, vamos. No primeiro mês, isso foi 2000 e quase 2008, mais ou menos, 2007 para 2008. Era um dos bons imobiliários ainda da época, né? 2000, acho que foi a crise nos Estados Unidos, né? Foi a crise do mercado imobiliário. E eu vendi 7 casinhas, geminada sei lá, Minha Casa Minha Vida. Ou não... Enfim. Eu digo, opa! Achei! Achou a fonte. Achou a fragrância do perfume que ela vendia. E agora já não é mais similar. Agora É original, com averbação e tudo. Sim. E aí eu fiquei nessa imobiliária durante 2 anos e pouco. Até 2010, mais ou menos. 2 anos e alguma coisa. Eu ia falar qual é o produto, ela já. Não, casinha geminada. Deixa quieto.
Casa Geminada. Na época era Casa Geminada. Qual que era a região? Palhoça. Ali na região do Madrid. Madrid, Alaor Silveira e tudo uma mais. região que tá... Não tinha, Flada. nossa, era uma região Era na tudo época. mato. Mas imagina, 2000 e... Era 2000. tudo mato. Cara, você tá louco. Hoje você fica louco lá, entendeu? Não, sim. Não tinha muita coisa. tava Madrid, todo Los mundo- Angeles, tudo. tudo aquela região ali tá valorizadíssimo. Não tinha. E aí eu, vamos embora. Aí tinha, depois ali daquela região, tinha lá no Portal da Barra. A gente chamava que era o fim do mundo. Literalmente, porque era muito longe. A empresa ficava a imobiliária dessa pessoa ficava hoje não existe mais eu não tenho mais contato também com a pessoa, enfim. Aprendi muito com ela, né? E assim, então, eu aprendi coisas boas, coisas, né? Ela me ensinou bastante no mercado imobiliário. Sou grata, porém, né? Hoje Foi ela uma- tem foi uma fase, né? a vida Foi uma dela fase. e eu uma amei. fase. Exatamente. Foi importante nessa fase da foi sua importante. vida. Foi, exatamente. Me Importante. inseriu no mercado imobiliário e isso vale muito, né? Deixar aqui o meu agradecimento para ela, com certeza. Apesar de hoje não termos mais, né? Contato e tudo mais. Quando tu entrou, Roseli, ali, e tu viu que realmente aquele... Como é que foi... Sobre assim, a profissão de corretor. Como é que foi a tua reação assim, quando você viu que deu certo? Que deu É certo. isso Como mesmo é que eu que- quero pra tua vida, é isso que como você é que- falou? Eu falei, nossa, agora eu descobri, né? O que eu quero, o que eu consigo fazer, o que está me trazendo rentabilidade, o que eu vou conseguir modificar a minha vida, né? Eu descobri ali que se eu fizesse um bom negócio com o cliente, se eu mostrasse para ele o caminho correto de documentação e tudo mais, eu tinha uma chance de crescimento como, né, como profissional, como pessoa e tudo mais. Então, foi aonde eu, assim, deu uma virada, né, realmente Sim. na minha Que cabeça. legal, né, cara? Essas experiências, assim, tu entrou e realmente mudou a tua vida, né? Exatamente. Mudou a tua vida. Eu, assim, todo mundo... Tem muita gente que diz, eu comecei, né, na corretagem e tal, tô 2, 3 meses e não vendi nada, mas é normal. Para mim, nunca foi, porque eu nunca passei um mês sem vender, graças a Deus. Quando eu era, né, corretora, eu fui corretora efetivamente durante 12 anos. Né? Então, e hoje tem 5 anos que eu faço gestão, mas assim, eu descobri a minha vocação, o meu mercado, assim, e eu descobri, eu tenho uma outra, um pensamento que eu acredito o seguinte, tem muita gente que diz, eu estou realizando o sonho. Não, eu nunca realizei sonho. Eu sempre fiz um bom negócio. Assim, o cliente quer comprar um lote. Eu tenho que mostrar a documentação para ele, dizer quem é a empresa, se ele está na planta Mostrar ou de não. quem ele tá comprando. Mostrar de quem ele está comprando e dizer para ele que ele vai ter aquele lote, que ele vai ser entregue. Né? Se estiver pronto, ou se não, enfim. O sonho do cliente, ele realiza em casa, ele comemora em casa com a família dele. O corretor de imóveis não é para realizar sonho. O corretor de imóveis é para fazer um bom negócio transparente. Porque não adianta você... Eu já vi muito isso, né? Infelizmente, na nossa profissão, como qualquer outra, existe o cara gente boa, a mulher gente boa, existe o que não é, né? Que está pensando efetivamente no valor que vai receber. E aí você não entrega para o cliente documentação correta, daí depois você tem problema. Eu nunca tive um processo, né, no Cresci, ou seja, onde for. Por quê? Porque eu sempre imaginei o seguinte, eu compro meu imóvel, eu comemoro na minha casa. Você, que é corretor de imóveis, ele, eu, temos que colocar as coisas transparentes para o cliente, né? Entender o que ele procura, o que ele busca, a necessidade dele e colocar transparência. O sonho ele resolve dentro de casa. Perfeito. É o que Perfeito. eu imagino. Que colocação Nossa, interessante. Muito bom. Pelo menos Muito é o que eu bom. imagino, né? Muito bom. É que, na verdade, evoluiu muitas coisas, né? Evoluiu muitas coisas, né? Hoje, o acesso à informação, acesso à internet e tudo mais, hoje, praticamente, às vezes, não está vendendo sonho. Está vendendo até hoje é investimento, várias Sim, coisas, exatamente. entendeu? É um bom negócio. É um bom negócio. No final das contas, é um bom E negócio. É um uma negócio. pergunta que não quer calar. Esse 12 anos de profissão
teve pensamentos que assim, fala, meu Deus do céu, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Ah, sim. Muitas Constantemente, vezes, né? Constantemente. A gente... Pô, tem horas que tu pensa, meu Deus, e agora, né? Tipo, chega final do mês, você não vendeu nada ainda, né? E o boleto já chegou. O boleto já chegou. O código de barra já passando na tua cabeça, igual umas Já linhas. tá, ó. Olha ali, ó. E assim, ó, se fosse um O boleto, pessoal tava fica bom, se preocupando com estria, esses negócios, Não, é o celulite. Não, códigozinho de barra, filho. É o Ali, boleto. Meu Deus do céu. É o boleto. Na verdade, assim, ó, foram 12 anos de, né, corretagem e agora mais 5 de gestão. E, obviamente, eu acho que todo corretor já pensou em desistir. Como qualquer outro profissional, já pensou em mudar de área. Fez a autoanálise, né? Já fez a autoanálise, assim. Eu sempre, como eu falei, eu sempre vendi, né? E assim, eu descobri depois de um tempo que o meu mercado era muito a parte de urbanismo. E essa parte de urbanismo, ela me encanta e ela mudou um pouco também, novamente, a minha vida. Porque quando você vende um imóvel financiado e tal, você leva um tempo maior para receber, Sim. né? E quando eu comecei a vender em 2012 para 2013, o primeiro empreendimento que eu comecei a vender de lotes, que é um empreendimento frente BR-101 na época, eu vendi metade de uma consultora que eu, inclusive, tenho bastante respeito e carinho, aprendi muita coisa com eles. Você também. trabalhou como corretora lá? Sim, eu era corretora de uma imobiliária, enfim, Tinha uma parceira lá. E aí eu era corretora da imobiliária e a imobiliária meio que tinha uma exclusividade e tal. E eu fui fazer, né, esse plantão ali, vender os lotes, né, frente BR-101, era um lote empresarial. E ali eu comecei a descobrir, opa, de novo, né? Aí um dia eu pensei, pô, vou vender. Isso aqui traz um pouco mais gera um pouco mais de rentabilidade e mais rápido, né? Mais rápido. Mais rápido, porque o cara vai lá, paga a entrada e você recebe, né? E eu com meu paliozinho... 7 dias, pingou. Já dava até uma passagem para ele viajar 7 dias, voltar no 8º. Mais ou menos por aí. Já dava assim, ó, o contrato, essa passagemzinha volta daqui a 8 dias. Mais ou menos por aí. Porque vender área, lote e tudo mais, há um tempo atrás era para poucos, né? Você sabe disso, né? Até hoje, entre aspas... Ainda hoje é para poucos, eu ia complementar isso. Até hoje, depende do contexto... Você tem que ser, falando no frio dos olhos, você tem que ser foda, né? Você tem que ser foda. Na nossa região aqui, hoje também, o cara que tem a área, o cara pede o que também não existe. Depende muito do cara acertar a negociação, porque tem várias negociações que o cara retrai quando chega no valor, né? Então, sim, ele acaba pensando que vale mais do que vale. Exatamente. Naquela época ainda a terra era... Pô, era não era barbada, né? Mas era, eu digo assim, pô, quando tinha, se vendia. A gente... eu fazia esses plantões e vendia. Container? Era um container frente da BR-101. Quente? Tinha ar-condicionado. Tinha ar-condicionado. De vez em quando dava uns panezinhos. E eu lá toda, né, envergonhada, enfim. E eu hoje converso bastante, inclusive, com o engenheiro dessa empresa. E ele conta uma história que é muito legal, que eu gosto muito de ouvir. Se tu quiser, pode falar o nome da consultora. Se for boa, pode falar também. É que se hoje tiver a gente tem devendo, vários... daí... Não tá. É que hoje a gente tem vários clientes, enfim. Sim, entendi. Não, perfeito. Assim, talvez outros clientes a gente também possa falar, mas esse é o Grupo Lumes. Eles sabem o quanto que eu tenho respeito por eles, né? O Luana, o Paulinho, o Mark, todo mundo lá. Grande abraço. Agora que vocês quiserem, vocês já estão convidados, já faz tempo já. Ontem à noite eu e a Luana ainda tava conversando um pouquinho aí no WhatsApp. Eles sabem realmente o respeito que eu tenho por eles. E assim como vários outros clientes, né? Que a gente também tem respeito. Nossa. E aí eu comecei a vender e um dia chegou um cliente lá que resolveu comprar 4 lotes de uma vez. E deu uma comissão de, sei lá, não sei se fala aí. Não, pode falar, porque já gastou. Faz tempo. Já gastou. Deu uma comissão na época de R$21 mil. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. 21 e o em cliente 2000 ainda pagou 2013, 2014? 2013.
O cara chegou lá com uma dinheiro. bolsinha de dinheiro. Caramba, mano. O cara ainda pagou no dinheiro. E o dono da imobiliária me deu em dinheiro. Quando eu botei aquele dinheiro dentro do bolso, que eu fui me embora para casa, eu fui me embora chorando. De medo. De, assim, de felicidade, de medo, de tudo quanto era coisa. Eu já Imagina, morava num... Te ver, cara. Eu já tinha um apartamento, né? Um apartamento, enfim. Mas ele não tinha móveis ainda. Então, Mobiliou. Opa! O cara, vai 2013. Eu nem vou te perguntar o preço dos lotes na época, né? Mas era empresariais, né? Era empresariais. Empresarial, daí talvez um teto era um Acho que pouco era maior. 180, 200 mil mais ou menos, o cara comprou. Enfim, Deus. resumindo, eu vendi Pensa quanto é que mais da vale metade hoje. desse Pensa quanto é que vale empreendimento. hoje. É, Pensa quanto é que vale com hoje. certeza dobrou. No mínimo. E eu vendi mais da metade desse empreendimento sozinha, porque chegava final de semana, ninguém queria ir pro plantão. Eu. Aí chegava final de semana de novo, ninguém queria ir pro plantão. Eu. Eu. Porque o que acontecia, e assim... Que vibe boa, hein? Era mais ou menos isso, assim, né? Me dá que eu vou, né? Não quer ir, eu vou. E, enfim, aí acabou virando meio que uma piada na minha família, que era, tipo, não vamos convidar o João pra nada, porque a Roseli não pode ir, porque Roseli ela tá vai no fazer plantão. Nessas- Dizem a lenda que ela tava Nessas até horas, hoje. o João tava bem faceiro em casa, rapaz. O João tava com sorriso aqui, rapaz. O João Era dava mais ou risada, menos pô, isso, feliz tá? da vida. Não vamos- Amor, João só pode ir. cantando as Não, ela chegava em casa, o João já com a máquina. Parecia... Tá. E era mais ou Que menos isso? isso, né? E assim, de não, o pessoal não convidava Mas- mais, porque a Roseli vai pro Agora plantão. eu vou te fazer uma mas isso é pergunta, natural, porque né? agora veio, né? Nós falamos do João, mas o João já era corretor nessa época já também? Não, nessa época o João trabalhava numa empresa, enfim, tá. vendendo autopeças, né? Perfeito. E aí trabalhou um tempo também numa empresa anterior que a minha irmã teve. Então ele fazia o meio de campo da casa Ele e sempre... vinha o... e daí o meu vinha, entendi, né, pra gente perfeito. fazendo as outras, Entendi. ele mantinha A outra frente. ali a casa e aí a minha vinha pra outra frente. A gente começou a trocar de carro, enfim, começou a, né, a gente Você comprou foi um o Palio? apartamento. Você Se foi o palio Foi o laranja. Palio, gente. foi. Aí eu comprei um Aqui já um palio. Jetta. Eu vou contar um negócio inusitado pra vocês. Meu, que você tem o que ela falou? Eu vou contar. Essa É do um Palio com Jetta. mano. Que puta. É tipo isso. A Roseli saiu no dia. Imagine com palio quantas fumando, multas. Com palio fumando, laranja. Chegou no outro dia e quase deu um cavalinho de pau, porque não consegue segurar o Jetta. Imagine quantas multas não veio nesse Jetta, né? Andava com o palinho 1.0, pulou pra um Jetta 2.0. Automático ainda. Automático. Meu Deus, cara. Que pauleira, cara. É a gasolina assim, eu tomava que nem água. Mas eu vou contar eu vou só fazer um adendo aqui, que acho que ela nem vai lembrar dessa história, tá? Eu, quando cheguei aqui, fui inserido no mercado imobiliário, né? E aí um dia eu fui no lançamento do Reserva da Pedra. Fui panfletar na hora do almoço, lá na frente do Café Paris. E eu entreguei um panfleto pra ela. Sério? Roseli? Ela tava fazendo uma reunião com o pessoal da RDO na época, uns corretores. E eu não sabia que, na verdade, eu nem te conhecia. Sim. Tava fazendo minha função, panfletando ali na porta do lançamento do Reserva da Pedra. E eu entreguei um panfleto pra ela. Daí, logo em seguida, já tinha dado quase 2 horas. Fui pegar minha motinho. E ela tinha uma Mercedes na época. Sempre Não fui... sabe brincar, né? Sabe brincar de trocar carro. Não dá margem pra Roseli, daqui a pouco ela Do aparece. Jetta, ó. Depois ela vai contar essa história. Tá Pulou louco. do Jetta, foi... Tá vai. louco. Enfim, aí sentou um cliente, fui atender ele nesse mesmo loteamento e eu de Jetta, assim, grandona, né? De Jetta. Chegou grandão no lugar. O cliente teve a coragem de olhar. De- Sentou no meu carro, ele tinha saído... Eu acho que ele tinha uma Land Rover, alguma coisa assim. Enfim, ele sentou no carro e disse... Nossa! A Vox tá fazendo uns carros baratos e bonitos, né? A minha vontade foi de abrir a porta e dizer... Sai! Sai! Ai, judiou, né, velho? Quase isso aí. Porra, que você não veio ontem que eu tava de palio, porra? Laranja, homem! Porra, veio se delhar meu carro, cara. Porra,
Claro! O Jetta até Barato hoje. e bonitinho. Até hoje o Jetta tá bombando aí, todo mundo quer ter um Jetta. Bem assim, vocês Mas comigo, não tá? é verdade. Mas, o Zélis, aí tu veio desse lançamento, foi... Sim, aí eu fui fazendo vários outros, enfim, outros empreendimentos, outros produtos. Passei pela construtora do grupo do Dimas, porque eu inventei que eu queria legal. vender. Passei 1 ano com eles. E eu inventei que eu queria vender alto padrão. Eita. E eu tive 2 felicidades. Eles são extremamente legais, Daniel Dimas, gente boa. Mas eu não me adaptei. Porque o meu mercado não era aquele. Era Não era. vertical. Você tava numa vibe muito louca, né? Eu tava vendendo lote vendendo super lote, bem, entendeu? e daí eu resolvi que eu queria fazer... É meio que uma desvio de curva. 180, meio né? que Num tá, 360, mas tava não, assim, meio que tentando se reinventar. E não funcionou. E eu tive 2 alegrias. O dia Erro que- e acerto. o dia que eu entrei, porque todo mundo dizia que não, né, era muito fechado, não entrava. E o dia que eu pedi pra sair, não, chega, não quero. Porque o que acontecia? Eu vendi, acho que 1 apartamento com eles. E vendi os meus lotes por fora. Não era por fora. Mas tava Porque vendendo, era corretora, né? eu era corretora, eu era da Corretora house house, deles, sim. mas eles não tinham exclusividade. Então eu vendia, Perfeito. eu fazia os plantões, enfim, né? Eram 12 horas de plantões, das 9 às 7 da tarde. E era bem, né, puxado, enfim. E fazia os E plantões, depois só que atuava. não funcionava, né? Não funcionava e eu vendia os meus lotes. Mercado diferente, né? Mercado totalmente diferente, né? E aí eu aprendi uma coisa que você precisa se especializar. Sabe? Você precisa se especializar num mercado, porque você não atende todos eles. Né? E foi aonde, aí em 2016, eu voltei para um outro lançamento dessa mesma construtora aí, parceira. Fiz o lançamento, fiz o lançamento como corretora à vista, né? Eu era da Vista da Vista Pedra. da Pedra. E saí correndo, porque eles lançaram uma premiação, que era um carro, um UP. Não é o que eu tenho plotado hoje da empresa, mas eles lançaram a premiação. E eu pensei, eu vou ganhar essa premiação. Porque eu, né, enfim. E aí batiam às vezes nas minhas costas e diziam, Roseli, tu é uma corretora sozinha aqui dentro. Tem imobiliária aqui. Vamos juntar. Porque daí a gente ganha o prêmio. Não. Se eu ganhar, eu vou ganhar eu. Não vou juntar com ninguém. E eu ganhei o carrinho. Olha que legal, cara. O Up. Eu tenho o voucher dele até hoje, dentro da sede da minha empresa. Legal, isso aí tem que botar num quadro, hein, nego? Ele tá no quadro. Tá no quadro, né? Ele tá no quadro. Legal, cara. Então eu ganhei ele realmente na raça. Na raça, Quantas no trabalho. vendas tu fez isso aí, Roseli? Na persistência, eu acho que foram 46. João! Meu Deus, o João é uma máquina de contar. Você tá louco? Ah, João, dele Foram tava lá em Minas, quietinho. 46 unidades vendidas ali naquela época. Caramba, na Vista mano. da Pedra. Caramba. E posteriormente a isso, Arrebentou. Foi bem legal. Arrebentou. Aí, posteriormente a isso, eu fui fazer mais com essa empresa também, fazer mais uma... Então, só para entender um pouquinho mais assim sobre teu perfil. Tu começou a performar e aí as consultoras começaram a olhar você com outros olhos. Eu comecei a vender. Na verdade, assim, ó, gente, não existe resultado sem trabalho. Não, concordo. Concorda? isso Assim, ó, aí. era... Tu não quer o plantão? Eu quero. Né? Eu ia falar do tal do como é que é? Do tal, não, né? Do Especialista, né? Entra no exatamente, conceito que tu tá assim. falando, especialista. E esse engenheiro, né, que é o Rodrigo, ele brinca que quando eu estava no plantão, né, na frente da BR-101, ele sabia que era eu. O plantão estava limpo, tinha cheiro de café novinho, eu estava com meu celular na mão, lá na rua, fumando 10 cigarros para baixo para cima, falando com o cliente. Tu tava, na verdade, fazendo sinal de fumaça pra atrair os clientes. Exatamente. Entendeu? Vamos considerar assim, né? Mas vamos Mais lá. ou menos. Se fosse com aquele negócio de hoje, o vapor, saía mais. Aí, antigamente, tinha que fumar 10 pra dar o resultado, né? E eu toda retraída lá, eu não falava com ele, porque eu era corretora e ele o engenheiro da consultora, Sim, eu bem sim. quietinha, eu tava lá fazendo o
o meu trabalho, né? Que era, eu tinha que ligar para o cliente. Eu fiz um plantão uma época... No WhatsApp é pouco, tempo. Eu fazia bastante, né? Enfim, plantão, a gente pedia marmita, dividia com os parceiros. Com Fazia os colher na marmita? Padrão. A tampa? Padrão, Ah, padrão. com Não, agora essas marmitas novas Não Nutella dá mais, não rola não dá mais, mais. né? Não velho? rola Essas marmitas mais, novas mas Nutella não antes dava pra fazer elas vinham colher, maior, né? Saudade A gente do pão. conseguia fazer a... Agora nem pão com mortadela eu tô podendo comer também. Tô fudido. Tu sabe dessa história, Zé? Só pra fazer um adendo aqui. Nós fomos... O Rafael Naspolin fez um grupo do Brokers, né? Uhum. E aí fomos eu, Machado, foi uma galera de corretores, né? Nós fomos na Pedra Branca. E chegamos lá na padaria, no mercado da Pedra Branca, tomar um café. Mas assim, uma conversa, né? Um bate-papo, né? Trocar ideia. Esse aqui olhou lá e viu o cara fazendo pão com mortadela. Pediu um pão com mortadela. Pô, ninguém tava comendo nada, né, Roseli? Tá louco? O Ele corretor chegou, come, mas porra. ele chegou. Ah, come, isso eu sei. Pô, tá louco? Aham. Ele chegou com o pãozão de mortadela lá. Um rico de um pão, né? Mais um pão. Aqueles pão paulista que eles fazem com mortadela até dentro do olho do Oh, cara. aquele é bom. Aquele é bom. Mas Do virou Mercadão. um rebuliço. Virou rebuliço na padaria porque todo mundo olhou Todo assim. mundo queria. Aí todo mundo Tá quis, certo. cara. Eu falei, mas o corretor raiz come um pouco de mortadela, né? Ah, E ainda, às vezes, nós fazendo na mão ainda, assim, ó. Abre pão sem faca. Pô, pirata, esses negócios, pô. Hoje é só ar-condicionado, filho. É muito, muito pouco corretor que fica no sol batendo É biela verdade, aí. né? Entregando folder entregando e tudo mais. Panfletinho, negócio, plantão panfletinho. pirata. É. Eu entrego folder, gente, até hoje, junto com os meus parceiros. Vamos embora. Né? E assim, eu sou ainda a raiz, a gente estava falando sobre isso ontem, né? De entrar no empreendimento, de tirar o sapato, de caminhar muitas vezes descalço, de tirar o escarpão e descer ali com o cliente, com o parceiro de... Eu tenho, por exemplo... Apresentação. É impecável a Exatamente. apresentação dela. Fotos. Eu tenho fotos em cima de palanque de madeira na época, porque a hora que tinha, não tava chegando ainda o material do empreendimento. E é isso, né? Eu acho que esses 12 anos de mercado imobiliário aí, como corretora, foram muito importantes para que eu pudesse hoje, né, ter a Abrange Gestão Estratégia. E hoje... Ela está fazendo 3 anos, fez agora em março, é uma empresa bebê ainda, eu digo isso. A gente está chegando agora, a gente já tem 13 lançamentos para nossa conta e a gente tem aí esse ano, nos próximos 2 meses eu tenho mais 4 saindo do forno. E mais alguns aí em fechamento, que a gente deve chegar talvez uns 10 esse ano. E hoje vocês trabalham muito, até ia perguntar isso para ti, um pouco antes, quando tu viu, vocês foi uma oportunidade já de algum tempo, né? A Brange nasceu já de uma experiência tua já de gestão também, né? Exatamente. Isso que eu ia perguntar. Qual que foi... Qual que... Quando tu que, saiu dessa questão assim, de corretora para gestão, onde é que Tu recebeu um convite de alguma empresa para... Eu recebi um convite para trabalhar no Grupo Abaco como coordenadora, para coordenar ali o Deltaville na época, que estava abrindo as vendas, né? Estava tendo o lançamento do Aqua, que hoje já está entregue, enfim. Então, eu entrei 8 dias antes desse empreendimento. E ali eu comecei a aprender, né, a parte agora então de outro Da gestão. lado, né, da Mudou, da gestão. inverteu a moeda. Começou a mudar, assim, e uma das coisas que me fizeram, eu pensei muito antes de aceitar esse convite, por quê? Porque primeiro eu tinha, né, uma ideia de abrir uma imobiliária, porque até então eu não tinha ainda. Segundo, eu tinha muito receio de falar em público, então foi uma das coisas que eu pensei muito antes de aceitar, e eu lembro que na época o João disse, tu aceita, depois tu aprende. João é bom, né? O João é parceiro, velho. O João já vai. Verdade. Vai. Vai. E aí eu aceitei essa, né, enfim. Esse desafio. Esse desafio, passei 9 meses na empresa. Tinha razoavelmente um bom recebível. Vendia bem também lá os Eu lotes, né? vendi 368 unidades, isso para a época era muito considerável. O seu José me ligou no dia que eu pedi demissão e disse, mas o que você quer? Você quer aumento? Você quer... Não, eu preciso seguir, né? Porque tinha reduzido um pouco o movimento, eu chegava, muitas vezes ficava
ociosa, porque eu não tinha ainda alguns insights que eu tenho hoje. E eu pensei, eu preciso sair, né? Eu preciso buscar outras coisas. E eu pensei, agora então vou abrir minha imobiliária. Vou sair daqui e vou abrir minha imobiliária, né? Vou cuidar da minha imobiliária. E aí o seu José, eu sei que foram 368 unidades, não porque eu contei, mas porque o seu José me ligou logo que eu já tinha saído, ele disse, você até hoje, né, isso 2018, você foi a melhor coordenadora que eu tive. Né? Para quem não tem ideia, pessoal, assim, talvez no grupo lá do Delta Villa, esse é um condomínio de loteamentos de Biguaçu, é quase que ela vendeu talvez um dos condomínios inteiro. Para você ter ideia. É quase vender um dos condomínios fazendo inteiro. a gestão. O Blue tem 400 e pouco, acho que é. O Blue tem 490 e pouco. O que eu moro hoje, que é o Garden, tem 360 e alguma coisa. Talvez os 368 que eu vendi. E foi uma experiência muito legal, mas eu precisava seguir, né? Enfim, eu tinha... embora eu tinha um excelente resultado financeiro dentro da empresa, poderia estar lá até hoje, talvez, né? A gente não sabe. Sim. E eu vou abrir minha imobiliária. Quando cheguei em casa, falei, vou sair, vou abrir minha imobiliária. O João pensou, tu é louca? Eu já estava esperando o João. O João já... Mas beleza, vamos embora. É louca, mas vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Mas nessa época o João já estava inserido no mercado imobiliário? Daí ele já trabalhava como corretor. Já né? A gente já se ajudava, né? Enfim. Ótimo. Aí, uma semana, eu tô sentada pensando, né? Como é que eu ia montar a imobiliária, como é que eu ia fazer e tal. Me liga a Raquel Locks. Meu Deus. Ela tinha ido um dia antes, sei lá, uns 15 dias antes de eu sair, ela tinha ido lá me conhecer. Sério, cara? E aí ela disse, Roseli, vamos conversar? Isso foi na terça-feira. Isso eu saí no sábado, sei lá, na sexta, na terça. Raquel, vamos conversar? Vamos. Sentei com a Raquel, vamos lançar o Nova Governador? Falei, não, quero abrir minha imobiliária. Roseli, vá para casa e pense. Ela é braba. Sexta-feira, isso era terça. Eu digo, então eu vou te dar a resposta até sábado. E eu tô pensando, e enfim, né, todo mundo falando, aproveita, são 1.460 lotes, aproveita, vai lá e tal. E eu tinha na minha cabeça que eu queria abrir a imobiliária. E aí, um casal de amigos chegaram lá em casa. Já morava, na época, eu morava no Cobrasol, no apartamento ali. E chegaram lá em casa e disse, Zéli, fulano teve lá fazendo a entrevista também, conversando com a Raquel. Eu digo, eu não fiz uma entrevista? A Raquel conversou comigo e... A Raquel fez um convite, né? Aí foi uma ela entrevista. Disse, e fulano disse que tu procurou a Raquel e que tu quer muito emprego, mas quem vai conseguir é ele. Eu digo, como é que é? Aí que foi o... Tá de brincadeira. Sexta-feira, acho que eram as 8 horas da noite. Raquel, eu quero. Eu vou. Porque, gente, você acha que desafio é o que me move. Acho que mexeu com o teu brilho também, né? Com certeza. E o João disse, vai! E aí, na segunda, ela assim, então, terça-feira, vamos lá, né? Vou te apresentar o tio, o primo, enfim, que é, né, os diretores sim. também da empresa. E eu cheguei lá grandona, né? Porque... De Jetta? De Jetta... Não, acho que na época já não tinha mais o Jetta. Nem me lembro que carro tinha. Carro é uma coisa que eu gosto muito, tá? Tem apego com carro. Não, também não. Já tive desde Audi, Mercedes, BMW, gosto, adoro. É a filha caminhoneira. Sim, né? sim. Tem que rodar. Adoro. E aí eu cheguei lá grandona, né? Mandaram eu sentar na ponta da mesa. E eu achando que o trabalho era meu, né? Raquel, na época, mandava igual eu, nada. Só era brava. Só era brava. Só não tô... Eu e a Raquel, na época, mandávamos igual. Mandávamos igual. Então tá, né? Tu trouxesse o teu currículo. Olhei pra Raquel. Digo... Raquel! Resumindo, eu tive que fazer uma entrevista com os homens, tudo. Lá da Locks. Levantei, ele disse, Roseli, até final do dia a gente te liga. Olhei bem pra Raquel, que eu pensei,
Que é o do céu. Uma presepada. Que furada é Te essa, mata. Raquel? Meu Deus. Ai, resumindo, me ligaram, deu tudo Uhum, certo, não, funcionou, foi. A gente fez um lançamento lindo, foi pra mim, assim, valeu, Raquel, pela oportunidade. Ela sabe o quanto que eu tenho respeito por ela, o quanto que nós crescemos juntas, o quanto que a gente apanhou, literalmente, nesse... Pra mim, foi o meu laboratório, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, e eu brinco com isso, e é verdade. Eu não tinha noção de como era aquilo. Eu não tinha... a minha cabeça foi por instinto. Uhum. Eu pensei o quê? Quanto mais imobiliário eu visitar, mais gente eu tenho para vender os 1.460 lotes. Porque é uma É porrada muito de lote, velho. É muito né? lote. Então, o que eu comecei a fazer? Eu visitei em 45 dias 97 imobiliários. Eu dormia, almoçava e acordava visitando imobiliário. Tudo Meu que era Deus do canto. céu. E daqui a pouco começou o pessoal a me ligar, né? Ó, vem, enfim. Na época eu não era funcionária deles, eu tinha, assim como na Abaco, eu já tinha eu tinha a empresa, enfim. Mas era como se eu fosse, né? E eu comecei naquela correria. E o que eu pensei? Quanto mais corretor, quanto mais parceiro, mais venda. E foi a minha lógica. E eu pensei, eu não vou dar a tabela. Eu só treinava, né? Mas eu não dava a tabela, só que também na minha cabeça eu não tinha... Era meio que por instinto. Eu não sabia que existia empresas que lançavam no mercado imobiliário. Eu não sabia nada disso. Eu não conhecia. Meu Deus. Verdade, eu não tinha noção disso. Fui descobrir depois. E Especializada, né? eu fui descobrir Nessa- realmente depois. Eu não sabia. A minha lógica foi funcionando, né? E aí, a gente não dava a tabela, e o corretor pedindo e tal. E eu pensava, opa, se eles estão pedindo, é porque tem cliente, porque vai vender, né? E eu me lembro que a ideia, então, foi fazer um evento muito legal. Eu e a Raquel montamos aquele evento que foi, não sei se tu participou, mas assim... Não foi participei. um evento incrível, deu 469 corretores É aquele que tem a contados. foto do T de vestido vermelho? Exatamente. Que tem ali daí eu disse, Raquel, vamos botar o carro lá em cima, vamos dar esse carro. Raquel, vamos dar uma viagem, enfim, a gente botou tudo lá na casa do papai, lá em cima. A gente fez um evento com fogos no final, veio o tio dela, que é, né, o proprietário da Locks e tal. Assim, foi um evento incrível, várias pessoas que eu tenho muito respeito do mercado imobiliário estavam lá. Quando eu vi que tinha aquela quantidade de gente sentada na minha frente, mais não sei quantos em pé, que eram os 400, deve ter dado umas 500, né? Mas contados a gente tem 469. Eu digo, e agora? Como é que fala na frente desse povo? Ele não tinha treinado esse momento. A gente fez um É slide. meio que assustador, viu? Não. A gente fez um slide, fazia uma sequência e tal, né? E eu combinei com um corretor, que é, né, amigo meu e do João, enfim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear um jantar. Se ninguém levantar para dançar no palco, tu levanta para dançar comigo. Tá vendo? Meu Deus do céu. Porque, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa Motivar o pessoal. que, além de motivar, me solte, né? Porque imagina, eu não queria entrar na Abaco porque eu não queria falar em público. Quando eu vi, eu tinha 500 pessoas para eu falar. A minha perna tremia, o meu corpo tremia. Meu desespero era tão grande. Eu olhava para o final da rua, assim, para a porta, a minha vontade era sair correndo. Tô falando. Mas vendo? é assustador. É assustador, desesperador para quem nunca fez. Assustador. É que depois E daí entra você no fica aqui, ó. automático. Né? Eu tenho, só pra você ter uma ideia, só Nossa. compartilhar contigo. Eu tenho um amigo, grande abraço, Rodrigo. Ele tem uma banda e a primeira apresentação dele em público, ele tocou de costa pro público. Porque tinha vergonha. Tu Sobre acredita, isso, velho? Não, mas eu botei São- aquele são- coisinha aqui, vambora, é isso, né? É Tipo, teu. não tem mais o que fazer, né? Vambora. Enfim, a gente terminou. um sucesso. Eu né? botei o tal do Macarena. E, gente, eu vou botar o Macarena. Quem vir dançar vai ganhar um jantar no churrascaria tal. Bora, pessoal. Lotou. Ninguém. Bora, Ah, pessoal. não, Ninguém. é sério. Jotinha valeu por essa, hein? Ninguém veio. O Jota levantou. Assim, ele levantou? o Jota levantou mais uns 2. É iniciativa, né, velho? Jota. É iniciativa. Ainda bem que tudo que é combinado dá certo, né, cara? Nesse dia foi muito interessante. Meu filho já estava lá na frente, minha irmã gêmea, meu marido, a namorada do meu filho, que era logo, né, estavam iniciando o namoro. Então, todo mundo estava lá vendo esse, para mim foi um marco muito grande.
E o início de toda essa revolução, mais uma vez, na minha vida, né? Que foi essa questão de daí ver a gestão num formato diferente. E eu, assim, eu trabalhava muito, né? Meu telefone funcionava 24 horas por dia. Ele vivia ligado praticamente na tomada, porque eu tinha 2 turnos, que era o cara que ia até meia-noite, o corretor, né? E o cara que acordava às 6 da manhã, que era o outro corretor. Então, eu tinha 2 turnos praticamente. Meu celular, eu recebia em torno de 150 a 200 ligações por dia. E eu recebia em torno de 300 WhatsApp. E, infelizmente, a gente sabe, né, que se a gente tivesse uma estrutura por trás, porque eu não tinha experiência, Tinha eu acabado pensei, tudo. eu quero juntar todo mundo para vender, só que a gente não tinha experiência do dia depois. Sim. Eu, quando soltei a tabela, um dia depois, 2 dias depois, a gente tinha Teve mais de uma 200 campanha. propostas. Tinha uma campanha promocional nesse dia, né? Foi 10 mil de diferença que a 80 gente fez. e... Se eu não me engano, foi 89 80. pila. 80 mil reais. 80 Quanto reais. custa hoje um lote hoje ali, só pra... Sabe, mais ou menos? Vamos lá, 180, 200, dobrou, 100 né? mil. 100 mil reais. Então, assim, De valorização. foi uma experiência incrível. Eu fiquei com eles até abril, né? Eu tinha uma cirurgia pessoal para fazer de saúde. E foi... Essas foi efetivada essas 400 propostas? Foi vendido? 200 a gente teve em torno de 7 dias ali. Eu vendi 440 lotes nesse período que eu fiquei ali. Ninguém 440. acreditava no produto, nem no que era. E nós poderíamos, e a gente sabe disso, né? A gente já conversou sobre isso, inclusive. Eu e a Raquel, que nós poderíamos ter dobrado isso se nós tivéssemos A nos estrutura preparado. também. Por isso que eu digo que nós duas Organizados. crescemos muito, né? Como tu disse, foi um Isso laboratório para valeu. Não tinha sistema. Você imagina chegar a 200 propostas de 2, 3 dias e você não ter sistema. A nossa sorte é que a gente não vendeu 2 lotes. Mas reservar, a gente reservou. Aí tinha corretor que queria me matar, porque eu reservei um lote e o lote já estava em contrato, mas ele não tinha noção do que eu estava vivendo, né? A gente eu trabalhei nos primeiros 30 dias, depois do lançamento, todos os dias, sei lá, 8 horas da manhã às 10 da noite. Tá, e como é que fica o psicológico da pessoa, o teu, né? Depois de todo esse... Como é que fica? Foi extremamente cansativo, extremamente... Você fica estafada, né? Você fica estafada, assim, foi em cima do Natal. O João foi para Minas passar o Natal com a família dele. Eu fui dia 23, eu peguei um voo. Dia 26 eu voltei, porque dia 27 eu estava de novo dentro do plantão. Foi o meu, do dia do lançamento, que já faziam mais de 30 dias, foi a minha folga ali, né? E aí, Réveillon, que eu passei com o meu filho, que ele sempre passou. Réveillon, porque é meu aniversário, ele sempre estava comigo. E só. Então, e aí eu trabalhei até 28 de abril, há 4 anos atrás. Porque 29, 7 horas da manhã, isso era um domingo, até as 3 da tarde. 29, 7 horas da manhã, uma segunda-feira, eu internei na Clínica Santa Helena para fazer uma cirurgia de saúde. Então, também foi uma coisa que eu não faria mais hoje, porque eu não tive descanso, tive várias, né, depois, obviamente, problemas com essa cirurgia e tudo mais. Posteriormente a isso, eu comecei a descobrir, então, né, que tinha empresas como essa, que faziam gestão, efetivamente, né, e busquei conhecê-las, busquei fazer uma parceria com uma delas, porque a gente tem essa coisa de autoestima, e principalmente nós, mulheres, né, e aí busquei uma parceria com uma delas, e foi extremamente interessante, porque eles chegaram 15 dias, 14 dias antes de um grande lançamento, no qual foi vendido 240 lotes em 3 horas. E eu descobri que quem fez o lançamento fui eu. A única coisa que eles fizeram foi o caminho para os parceiros entrar no dia da organização. Fora isso, fui eu que fiz, eu que trouxe todos os parceiros, eu que engajei todo mundo, E aí eu descobri que eu não precisava de mais, né? Para que eu vou me unir a uma empresa se eu estou fazendo a diferença aqui no meu mercado, né? Se eu sei o meu caminho.
não é eu sei, eu gosto de dizer que todos os dias nós aprendemos. Estar aqui com vocês hoje e me ouvir falando e prestar atenção em vocês e essa troca, né? Mais eu falando praticamente. Sim, porque hoje mas muitas vezes a gente deixa de lembrar da nossa trajetória. A gente faz ela... Mas a gente perde um pouco. Esse é que tu falaste do autoestima também, que a gente tem que sempre trabalhar isso também. A gente tem essa coisa de achar que a gente não é capaz. Mas depois de tudo isso, essas experiências loucas, né? Porque 400, depois 3 horas... E a Abrange, como é que veio? Aí nasceu a Abrange? A Abrange veio depois de 3 ou 4 lançamentos desse... Tu fez mais 3, 4, daí nasceu a Abrange. Aí nasceu a Abrange 15 dias antes de fechar tudo do Covid. Sério, cara? Porque tinha que ser Roseli Brange, então o caminho não podia ser tão fácil, né? Agora já vai ser. Mas, tipo, né? Tinha que abrir antes da pandemia. Roseli, teve um lançamento que você participou, foi na pandemia, teve drive-thru. Foi uma ideia maluca que nós tivemos. Sabe dessa? Isso já com o Brange mesmo? Já. Esse já foi era o primeiro. Brange. Sério? Que legal, o meu cara. primeiro lançamento como Brange Gestão Na Estratégica. pandemia? Em outubro, que estava tudo fechado, porque a empresa abriu em março. Né? 15 dias depois fechou. A gente tinha, antes desse lançamento aí, a gente tinha um cliente, eu descobri que o cliente não tinha documentação, não entregava o que ele fazia, eu recuei, mesmo com, enfim, né? Mesmo sem cliente na época, sem lançamento. Posteriormente a isso, a gente fez esse lançamento de drive-thru, que foi, a gente primeiro fez um lançamento convidou os corretores e tudo mais no Petri. Então, a gente fez um palco legal, falou sobre o produto. Teve um meeting, né? Teve um meeting. Depois disso, a gente fez o lançamento a 9 quilômetros do centro de Antônio Carlos, né, no interior. E a gente fez com um cliente sem sair de dentro do carro. Eu digo, vamos, topa essa loucura. Foi muito louco, né? Foi. E assim, o cliente entrava, e assim, teve cliente que dormiu na fila. Fez fila. Na entrada, dentro do carro. Dentro do carro. Um dia antes, 7 horas da noite. A gente ficou numa casa lá próximo, enfim. E aí, o pessoal fazia todo aquele ritmo, o circuito todo dentro do carro. O cliente não saía, só nós que estávamos fora. Que loucura, cara. Foi uma experiência incrível. A gente, assim, pra mim, né, foi um case. Nós vendemos uma quantidade específica muito legal, mais de 100 unidades no dia. E foi um case por tudo que se estava vivendo, pelo cliente não sair do carro, por muitos motivos. Para mim foi... uma coisa atípica, né? Uma coisa nunca vivida, pandemia. Toda a experiência para ele sem praticamente... Exatamente. Ele só saía do carro para tirar uma foto lá no final, no Champanhar. Foi muito legal essa experiência. Uma cidade bem tradicional também. Extremamente. A gente não acredita. Dá para entregar, né? Foi bem Isso ajudou a Brange a crescer exponencialmente, né? Sim, muito. E aí, posteriormente a isso, acho que vale a gente falar de um outro produto que foi lançado também ali na região de Canasvieiras, que a gente lançou. Em cima onde era o Planeta Atlântico. Planeta Atlântica. A gente lançou também. Esse foi praticamente online. Eram poucas unidades, acho que 60 unidades, alguma coisa assim. A gente abriu... Com um ticket médio bem alto. Bem alto. Uma área bem nobre ali. Era uma área nobre. A gente abriu, 8 horas da noite, o quadro de vendas que a gente decidiu fazer diferente, porque era pandemia também. Foi online. Foi online, a gente recebia por e-mail. 8 e 5, a gente tinha acho que mais 60 propostas. Já tinha ido os lotes, assim. Foi muito legal, uma experiência... Depois, óbvio, né? Acabou, não vendeu 100% na abertura, mas vendeu super bem. Foi muito legal a experiência também. E acho que toda essa trajetória faz com que a gente pense, enfim, várias coisas, assim. E aí, o ano passado, nós fomos para Porto Velho, Rondônia. Rondônia? Tu acredita? Não acredito. Recebeu uma proposta. Hoje, então, a Brange não só atende a região. Não, então... tem em todo o Brasil, não, né? Hoje já não. Hoje a gente já foi para... A gente tem já produtos que a gente trabalhou Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia, né? Em Porto Velho. Não tem limite. Praticamente mais de 4 estados aí, praticamente.
Por aí. A gente, o empreendimento de Rondônia é um empreendimento empresarial, frente BR 364, que é Olha que loucura. um produto que não existia, ele é um condomínio empresarial, é o primeiro da região, é uma região que não existia, é uma região que ainda tem bastante terra. É condomínio fechado? É um empresarial? condomínio fechado, empresarial de lotes a partir de 1.000 metros quadrados. E ele foi Aqui eu não começado sei os se estudos. tem. Aqui, Não, acho tu que pode tá- me tá falar com tendo mais mais pra- prioridade. tá Aqui, tendo mais aqui em pra Santa cima. Catarina não tem muito nessa região aqui. Tem outro condomínio fechado de. Tem. Mas tá saindo, tá até saindo Tem, alguns ali perto. tem Navegante. É. Não, mas Tem um ali no Pedra Branca, tem alguns já. Mas o Tá saindo. condomínio ali Não é frente, não é. não é frente BR, enfim, mas já tem alguns. porque eu venho da região de São Paulo, né? Lá tem muitos. Lá em Jundiaí ali tem muito condomínio fechado de empresa, né? Tu entra, tu chega ali, tem portaria, tu vai entrar, o negócio Navegantes é um cliente grandioso. lançou um que já entregou, que é muito, muito legal. Tem um assim, hoje já. Navegantes Mas ali. em Rondônia deu certo? Deu. Foi uma aventura incrível. Imagino, né? Mas era um produto, Mas que momento da tua Roseli, vida é um não tá produto. sendo aventura? Eu já tô aqui, até eu tô empolgado, As aventuras, cara. né? As aventuras de Roseli, vamos fazer. Isso aí dá até Mas, case ô, de Zé, sucesso, meu, esse Ô, negócio aí. Zé, mas era um produto remanescente que não tinha. Era um produto remanescente. Que tava ali e aí Desde tu veio e 2015 fez a ele tava fomentação. pronto. Ele é de um cliente. Ah, ele tava pronto? Ele é da Firenze, né? É multiurbanismo, da Firenze ali de Palhoça, junto com o pessoal do Giasse. Do Bistec, entendi. né? Dos proprietários ali do Bistec. E aí a gente foi lá e fez esse trabalho lá de chegar na cidade. Todo mundo achava que o produto não tinha documento, enfim, porque já estava pronto. Quando nós chegamos na cidade, fui eu e a minha fiel escudeira, que está aí comigo há 2 anos. Vem cá, Sueli, só dá um oi pro pessoal aqui. Venha, Sueli. Suelen. Lá vem ela na Vem, passarela. É a minha fiel escudeira aí de É isso aí. Sueli. viagem. Suelen tá ali, ó. Ela tá E aí só a de gente olho, pessoal. ela tá aqui cuidando. Brilhando, E aí, brilhando, que brilhando. fique. E aí a gente foi pra lá pra ver se dava pra pegar o Foi produto. fazer análise. Nós chegamos lá, primeiro a gente achou que o produto não era aquele, porque tinha umas casinhas em cima. E aí a gente descobriu que o Ministério Público da região faz, como é um condomínio, faz com que você construa casinhas. Pequenininha, mesmo sendo empresarial. Então, o cliente, além de tudo, ainda teve que fazer essas casinhas, né? Então, você vê que o mercado imobiliário ele é muito louco em tudo quanto é região, né? Muito diferente. Tinha que ter para fazer uma área comercial, tinha que ter casas. Ele, para poder fazer Espaço. o condomínio, ele tinha que deixar as casas prontas, umas casinhas pequenininhas, tipo de... Tipo geminada? O cliente acabou fazendo, eram 160, 150 e poucos lotes. Ele acabou fazendo metade para cá e metade para lá, mas tinha que entregar com fiação, com banheiro, enfim. Mas eram tipo, sei lá, 15 metros, talvez, né? 10, 15 metros, para poder documentar e virar esse condomínio. Porque senão o Ministério Público lá não libera. Que loucura. Nós chegamos lá e a gente pensou, não, isso não é o empreendimento. Enfim, descobrimos que era. Nós vendemos em 60, a gente foi 4, 5 vezes, mais ou menos, eu tive em Porto Velho. A Sueli foi comigo, acho que umas 3 vezes, 4, né, Sueli? E a gente vendeu mais de 20 milhões desse produto remanescente que estava lá parado desde 2000. Pronto para construir. Pronto para construir. A gente vendeu em aí 90 dias, se a gente for considerar o período que a gente efetivamente estava na cidade. Sim. Nós vendemos esse produto em torno de 20 e poucos milhões, mas praticamente 70%, né? Não vendeu mais porque o cliente resolveu agora deixar o que tem lá para Valorizar. valorizar. Até valorizou já, com certeza. Inclusive, foi uma outra experiência muito legal, por chegar na Amazônia, por ser uma cidade muito diferente, muito quente, com a cultura muito diferente, né? Assim, você sabe que você está no Brasil, porque as pessoas falam com você português. Senão você não tem noção que você está no Brasil. E a gente eu tive também a oportunidade de fazer lá, criar o condomínio.
Porque como o cliente é daqui, Sim. então a última viagem que a gente foi para lá, eu fiz todo o passo a passo de ata, de condomínio e tudo mais. E a gente saiu de lá, deixou cancela, deixou Tudo pronto. Tudo encaminhado. tudo pronto. Hoje, né? Hoje já tem os condôminos, já estão pagando, as pessoas já estão construindo. Quando a gente viu a primeira construção, foi muito legal, né? Porque a gente chegou num produto que tinha só mato, era muito assim. E a gente chegou, ninguém acreditava, então a gente convenceu o corretor, o nosso parceiro, vamos embora, vamos vender. A gente fez eventos lá, a gente fez uma costelada, a gente dirigiu Mercedes, caminhão, né, Sueli? A veia caminhoneira vai longe, hein? Ó, eu tô com problema de Tá aqui na eu tô com veia, problema né? de memória. Escalando. Mas eu tô com problema de memória. Nós falamos da tua irmã. Flechada, tomava flechada lá. Eu não lembro se nós falamos antes de começar a gravação ou depois sobre a questão da limusine. Nós falamos antes? Ah, limusine. A gente falou antes de acho que começar a gravar, né? Antes, falamos antes. Depois a gente vai entrar nesse papo. A limusine, falamos antes. Mas, enfim, foi uma experiência incrível, assim, eu até fiz um outdoor contando sobre isso, botando os 20 milhões e tal, porque a gente como eu falo, a questão da autoestima, muitas vezes você não enxerga que você faz grandes coisas e, né, agora conversando, a gente acaba, a gente aprende a não 20 dizer... milhões é uma mega cena, meu irmão. para um produto que estava parado. Então, assim, foi muito legal, né? Foi uma experiência incrível. Legal, Foi uma experiência, assim, ó, que a gente aprendeu muito, né? Somente pra gente, um condomínio de empresarial total é totalmente diferente, entendeu? Emagreceu. Porque a comida não... assim, eu não consegui me adaptar. mesmo? Eu perdi, né, em torno de uns 5 quilos. De 4 a 5 quilos lá. Eu fiquei 17 dias também na cidade, né? Porque daí a Sueli acabou ficando aqui para outra gestão. Corretora Enfim. raiz. Abrindo Sozinha. planta em cima do capô do carro. É bem por aí, né? É bem assim. Plantão a mão na pirata. massa, é isso aí, né, gente? E hoje a Brand está com quantos projetos de lançamentos? Então, né? a gente tem 4 nos próximos, nos próximos 60 dias aí. E a gente deve chegar a uns 10 esse ano. Nossa, cara. A gente tem algumas negociações, como eu falei, que Deixa eu falar uma pergunta. finalizar. É tudo na região de Santa Catarina? Não. A gente deve estar chegando na praia, né, Sueli? A gente deve estar praia? chegando em Trancoso, na Bahia. Meu Deus, cara. Pô, que E legal, no Morro de São Marcele. Paulo. A ideia é a gente tá... Todos os loteamentos. A gente tem um que é estúdios. Estúdios, daí. Estúdios. Já tá... esse a gente lança nos próximos 60 a 90 dias. Esse é da região... isso que eu ia perguntar. Os 4... Os próximos 4 lançamentos a gente tem aqui. A gente está no Rio Grande do Sul. Eu tive, depois que eu... Esquecemos de falar que a gente esteve em Dubai conhecendo os camelos, tudo. A gente falou tanta coisa. Que A gente falou Tá demais. vendo? Eu te disse. E o Muito. mercado imobiliário da região, enfim. Mas aí depois que eu voltei, né? Passei 12 dias em Dubai. Minha primeira viagem internacional. Porque eu digo para vocês, o que eu disse lá no início, que é possível transformar e viajar fora do Brasil sempre foi um sonho muito grande. Muito, assim, como eu conheço bastante já do Brasil, graças a Deus, através de trabalho, viajar para fora sempre foi um sonho muito grande. E ver as construções, os monumentos que são feitos em Dubai ali é surreal, né? Foi incrível tudo que eu vivi nesses 12 dias naquela cidade, porque, mais uma vez, a minha irmã gêmea disse que ela ia para esse evento das Mulheres de Milhões. E aí, um mês antes, eu comprei tudo, deixei tudo pronto, eu vou junto. Me convidou, né? Vou junto. 15, 20 dias antes, não vou mais. Tá bom. Agora vou eu para Dubai, sozinha, né? Não, mas tem mais 15 mulheres, beleza? Bom, mas eu né? não falo inglês ainda, porque aprendi agora a lição de que preciso falar. Nossa, uma loucura, né? Enfim. E não vou, beleza. Eu vou então, né? Então, assim, foi incrível essa experiência, né? O desafio de não falar inglês. Nesse meio tempo, eu tinha um evento que eu ia participar, que eu participei, inclusive, em Porto Velho, né? Legal. E aí eu tive que fazer um vídeo
de 12 minutos. Eu fiz esse vídeo com um indiano que mora em Dubai, que fala somente inglês e eu falo português. Imagine o angu. Imagina a confusão. Tem uma gemedeira. Ok. Ok, Google. Mais ou menos, tá, gente? A nossa sorte é que a gente tem o Google, né, tradutor, e ele ajuda muito. bastante. Mas se eu posso também dizer uma, né, É uma algo experiência assim, pessoal, incrível, né? façam inglês. Foi uma experiência incrível. De mais uma vez, desafio, de aprendizado, de conhecimento. E, assim, de entender cada vez mais que a gente... É possível transformar, né? Que a gente está no caminho, que a Ótimo. gente pode, né? Ótimo. E com a Abrange, o que tu vislumbra? Claro, esse ano tu já está costurando para ter um desenvolvimento muito gigante, além do maior do que o ano mas passado, do que com ano passado, né? Aham. Tu espera aí nos próximos anos aí, o que tu vê desse mercado aí, a gente consegue expandir, você consegue expandir, o que a Abrange vai estar proporcionando de metas, né? Tuas metas com a Abrange. A gente está entregando agora a parte também. Eu tenho clientes, por exemplo, que hoje eu entrego estudos diárias, né? Eu tenho clientes, legal. grandes clientes. Por exemplo, o grupo Roepic, que é a consultora Sena, hoje é minha cliente. E eles estão entrando na área de loteamento, já compraram alguns, né? De urbanismo, já compraram alguns. E eu tenho talvez a sorte e a competência de ser quem auxilia eles dizendo se eles compram ou não uma área. Não compram ou não, de dizer para eles o meu... Isso é um bom negócio. Se é um bom negócio, né? O que eu acredito em relação àquela área. E aí depois a gente vai estar lançando para eles. A gente tem cliente que nos procurou, a gente tem uma parceria hoje aí com um novo parceiro que entrou na empresa, que é o Clayton, que trabalhou durante um período grande no Grupo Abaco, foi diretor e tal. Então a gente tem hoje uma parte que é a parte de acompanhamento de obra, desenvolvimento de projeto, né? E precificação. Isso é legal. Pacote completo, tá ficando pacote completo. Tá, Constante e aí crescimento. a gente tem alguns clientes já que a gente já fechou esse tipo de negócio desde o início, né, até o final. Então, isso é muito legal, assim, a gente vê que a empresa tá... Colhendo os frutos. Tá, assim, nada é fácil, né? Nada é um mar de rosas. Nada né? é um mar de rosas, assim, gente. O ano passado eu devo ter literalmente dormido 6 meses em casa, 6 meses fora de casa, né? Com trabalho. A gente fez lançamento em Araquari, né? Um produto também muito legal, que é o Skyline. É do grupo Abaco? Não, Não, esse essa- foi da AH. É um cliente, hoje ele mora em Orlando. Ele vive Perfeito. em Orlando e aqui. Hoje a gente não faz mais o produto, porque a gente fez a gestão de lançamento, foi também muito legal. Chegamos na região, não tinha nada, e o cliente acabou desenvolvendo um produto super, super legal, super bem aceito, o comprador, né? A persona do empreendimento é todo de fora, não é da região. Enfim, foi também uma experiência muito Foi os legal. olhos do investidor. Foi, exatamente. A gente Hoje, considerando toda, na verdade, até a gestão, podemos esperar praticamente que a Abrange, nos próximos anos, ver a marca Abrange muito mais, além do que ela está hoje, muito mais disseminada no mercado, pode-se dizer assim, né? Podemos. Porque a gente tem vivido uma expansão. Vamos considerar só a região aqui, já dá para falar isso, né? Sim. Urbanismo, aí vários, em função da pandemia, Sim. foi se pulverizando aí loteamentos, bairro parques, até bairro fazenda, agora que eu já vi, já que saiu um aí, sensacional. Sim. Então, assim, eu acho que para vocês isso é ótimo, né? Quanto mais produto pra gente, melhor. Quanto mais parceiro pra gente, melhor. A gente, eu acredito que a Abrange cada vez mais vai crescer, vai se inserir nesse mercado. Não tem como recuar. A gente viu que quando eu abri a empresa, muita gente veio nessa ideia também de abrir. Nem todo mundo permaneceu, porque não é fácil. gente, não é fácil. Não é fácil você viajar, não é fácil você deixar a sua família, não é fácil você viver com uma mala, mesmo que seja dentro de um carro, mesmo que seja dentro de um avião.
Mas, assim, quando a gente acredita, né? Quando a gente sabe que tá trilhando, que tá aprendendo... Tá colhendo bons frutos. Exatamente. Que tá caminhando na direção que a gente acredita que tá certo, né? Então, Eu acho que... Nossa... Eu vou te dizer que eu fiquei super impressionado. Eu sei, cara, todas as mulheres que vêm aqui, cara... É uma experiência sensacional receber, cara. Porque as São escolhidas a dedo, né, Machado? As histórias... Não, mas as histórias, cara. A história de cada uma são todas uma diferente da outra. Cara, é muito legal. É muito legal. legal. Eu acho que tu deve ter recebido vários parabéns, né? Durante a tua vida toda aí, por várias coisas. Mas... não deve ter parado, talvez, para contar sem ter tanto pingo nos is, assim. Não. E eu posso te dizer assim, Quem cara, sabia? eu fiquei aqui, parabéns pela tua história, que é sensacional. Acho que abrange, na verdade, assim, é só o início de tudo que você construiu lá atrás. Por todos... Mas desde que tu esperou a tua irmã nascer, né? Ela nasceu. Ela nasceu, que ela é ansiosa, né? Um pouquinho ansiosa, né? Então, você teve a calma para esperar ela sair. Vou deixar ela na frente. Se der merda, eu volto. Né? Tá tudo certo, meio de campo aí. Mas eu acho que toda a tua construção da tua história, você é merecido hoje. Você tá colhendo os frutos que abrange... A gente tá chegando perto do fim, eu tô meio que abrange se consolide. Eu acho que ela já tá consolidada já em várias coisas, mas que ela se consolide muito mais, porque o mercado, ele é de tempos em tempos ele vira um bebê e a gente ensina ele a andar de novo, a gente vai de novo, vai junto, vai caminhando junto. Até fases pra gente amadurecer. É aprender sempre, é o que eu digo, aprender sempre. E a gente se transforma. E pode apostar que a sua frase que você falou, você transformou a sua vida. É possível transformar, essa é a frase. Você transformou a sua vida no que ela é hoje. Então, parabéns, Roseli. Não é Roseli, tá? É Roseli, tá? A gente é Roseli. Roseli. Pessoal, Roseli, pelo amor de Deus. Agradeço imensamente a tua presença. Foi muito importante tu compartilhar com a gente a tua trajetória de vida, desde as partes mais íntimas de um contexto que tu vê. Eu te conheço profissionalmente, né? E hoje eu te conheço, além de ser profissional, eu conheço uma pessoa íntegra, né? E humana que tu é hoje, né? E tudo que tu plantou na sua trajetória de vida, né? E a gente vai se encerrando nesse momento com a parte mais famosa do nosso podcast, que é o Bate 10. Bate 10. Bate 10 agora com a Roseli, não Roseli. Roseli, nosso Bate 10 é uma pergunta e uma resposta rápida. Tá? Ok. E necessariamente não são 10, é só Bate 10. É uma pergunta e uma resposta que é né? E eu começo hoje com uma pergunta que é um sonho de carro. Qual carro? Um sonho de carro. Hoje não sei. Não, eu já tive tanto. Muito Jetta nessa vida, é muito Jetta. Carro que tu sonha em ter. É muito zerinho. Já tive uma Jaguar. Uma SUVzinha da Jaguar. Tu já até é caminhoneira, né? Vulga caminhoneira, né? Grande. Não vou falar cidade, um estado. Um estado pode ser São Paulo. Adoro. 25 de março tá gastando, né? Não, 25 não. Uma bebida. Cerveja. Eu quero saber um paulista bom. João Paulo. Ai, meu Deus do céu. Tá com moral, isso aí. Lá em cima, né, cara? Um jogador. Poxa, de futebol, porque se não fosse, poderia falar. Pode ser, um jogador, depende do que. Vamos lá, Ronaldinho Gaúcho. O cara é conhecido em tudo quanto é lugar. Tu grita mago. Brasil, as pessoas gritam Ronaldinho Gaúcho. Isso aí. O mago. Uma mulher. Eu. Uma referência. A minha família, meus pais. De amor. Um profissional. Que tu te espelhe, um profissional referência pra ti. Eu acho que o Ayrton Senna é um cara que fez muita coisa legal, né?
E se for alguém, teria que ser ele, pela trajetória dele, de dizer que nada é impossível. E é. Isso aí. Uma pessoa que tu se espelha. Não tenho. Tu não se espelha em ninguém. Não. Perfeito. Eu não. Ela se espelha nela mesma. Quando É ela isso frente ao aí. espelho, né, eu cara? Não, É eu isso não aí. tenho, tá? Principalmente agora, com essa questão de Instagram e tudo mais, que todo dia acorda um guru diferente, que não fez nada. Coach, sabe? coach. É isso aí. Grande amigos coach. Meu, Coach. desculpa, Coach, gente. coach, Tem coach. gente É isso aí. muito boa Próximo. no mercado. E um sonho, Roseli? Ir pra Nova York. Tive um sonho ir pra Nova York. Andar de táxi amarelo, ó. Pra Sim. baixo e pra cima, com um café na mão, passeando pelo menos uns 15 dias em Nova York. Uma conquista que ainda falta. Uma conquista que ainda falta. Um neto, Luiz Carlos. Ficou aí pressão. Ele vai agora. me matar. Que pressão. Que Não, pressão. filho, tá cedo, daqui a pouco. E a pergunta que o Maico faz sempre? Um pedreiro bom. Um pedreiro bom. Ai, lascou, não sei. Pessoal, aqui a gente vai chegar no fim com essa maravilhosa mulher, Roseli Branche. Roseli, muito obrigado. Obrigada eu. Maico, muito obrigado. Obrigado, eu. Machado. Obrigado mais uma vez. Obrigada, valeu pelas... Esse é o final do expediente. Agradeço por todos a presença de vocês. Eu sou o Maicon Pira e esse é Machado. Um abraço, pessoal. Valeu, Tá gente. vendo? Beijo, até a Valeu. próxima. Até a próxima, Obrigada, pessoal. Adorei, valeu. Parabéns, hein, cara. Pelo amor de